discurso nas minhas consultorias. E foi muito difícil, porque foram altos e baixos ao longo desse tempo, ao longo de 3 anos para cá, nos atendimentos. Eu confesso que quando a cliente marcava, eu ficava louca que ela desmarcasse, porque eu estava encontrando uma insegurança no meu atendimento e eu não estava identificando o motivo. Porque o incômodo nas minhas consultorias estava tão grande a ponto de eu dizer assim, não tenho mais vaga. Tudo mentira, eu tinha vaga, mas eu estava com insegurança em atender. E aí o que aconteceu? Depois da consultoria, eu já tinha tido um momento antes que eu identifiquei que eu precisava fazer terapia. Eu comigo mesma. Pela insegurança que eu estava tendo em atender essas pessoas que entregavam sua vida financeira na minha mão. Não para que eu pudesse resolver, mas que junto a gente traçasse um caminho. E aí, depois desse momento que a gente teve essa live aí, eu digo, cara, o problema não é meu. O problema não é o meu discurso, porque para atender consultoria, você tem que entender um pouco da dor, tem que respeitar o processo da pessoa de que está ali ao seu lado. Mas faltava um método, faltava uma tecnologia, faltava uma coisa assim palpável, que eu pudesse voltar para casa e dizer assim, tá ali, redondinho, formatado, e de uma forma que a pessoa consiga lembrar de mim daqui a 6 meses, 1 ano, e entender a minha entrega que eu tinha para ela. E aí, com essa tecnologia e esse método na minha mão, virou uma chave totalmente. Virou uma chave nos meus atendimentos presenciais e online, na minha postura de atendimento, virou uma chave enquanto eu cobrava, porque eu cobrava muito barato, porque eu achava que a entrega não estava suficiente. Então eu botava o preço lá embaixo, achando que a pessoa não ia pagar. Mas era a minha entrega que eu não estava satisfeita com o que eu ia deixar. E durante muito tempo eu fui encontrando uma dificuldade grande em encontrar essas ferramentas, e quando eu encontrava, sempre era algo muito genérico e que tornava o que era simples complexo. O que fazia com que eu levasse mais tempo com o meu cliente para explicar e ele entender a ferramenta do que entregar o conteúdo e o valor que eu queria passar para ele. Então aí veio a Tech Finance, que desde então vem me ajudando bastante. Por quê? Porque ela me ajuda desde o processo do orçamento com o meu cliente, ao planejamento, até chegar no investimento, onde eu consigo ali, através da ferramenta, montar uma carteira adequada para esse meu cliente, que se adeque, né, ao perfil de investidor que ele é. E na ajuda da seleção desses ativos que vai preencher essa carteira, né? Ou seja, através de uma metodologia simples do sistema Select que contém na Tech Finance, eu consigo ajudar ele a analisar os ativos, mostrar para ele as qualificações, se vale ou se não vale a pena comprar aquele ativo, aquela ação, e então ele fazer a compra. Ou seja, eu consigo fazer um acompanhamento muito maior no investimento, no planejamento, no orçamento, melhorando muito minha entrega, né? Porque antes, como eu não tinha essas ferramentas, ficava algo muito no plano não palpável, né? Hoje eu consigo entregar isso para ele em forma de relatório, mostrar para ele através da ferramenta, acompanhar, tanto eu acompanhar quanto ele acompanhar também todo esse processo dele no mundo dos investimentos e na educação financeira. A Tech Finance é sensacional a plataforma, tive bons resultados com o atendimento, né? A entrega para o cliente é muito boa, é muito rápida e muito precisa naquilo que a gente propõe. E o que me motivou hoje a escolher a Tech Finance no pré-lançamento são todas as ferramentas que contém dentro dela, né? O Oráculo, o Apollo, o Selectus, o Preciso, né? Todas essas ferramentas aí unidas numa única plataforma, acredito que traz uma vasta experiência tanto para o consultor quanto para o cliente. Quando eu resolvi fazer essa transição e empreender, eu fui em pesquisa de ferramentas que poderiam me ajudar nessa área. E aí me deparei com a Empreender Dinheiro, que trouxe não só essas ferramentas, mas tudo que eu precisava. Realmente é uma entrega além do esperado.
foi além das minhas expectativas, eu como cliente. É até um exemplo de empresa, de modelo de negócio, que todo mundo que quer empreender deve seguir, que é surpreender o seu cliente com muita qualidade, com serviços além do esperado, ou seja, com muito over-delivery. Dentro desse segmento, essas ferramentas, ela otimiza muito o seu tempo e também ele te dá profissionalismo. Então, independente se você quer atuar como sua profissão principal, como seu negócio principal, ou apenas como um plano B, entregue algo com qualidade. E realmente você vai ter essa qualidade dentro da Empreender Dinheiro, principalmente com Tech Finance. Nessa carreira de educador financeiro, eu já comecei a fazer algumas consultorias, mas encontrei um pouquinho de dificuldade. Que jornada, hein, senhoras e senhores? Boa noite. Fala Rafael, Sestari, Regina Carla, Felipe Valério, Matheus, Mônica, Darjane, Koji, Natália, Tatiana, Matheus, Bernardino. Boa noite a todo mundo. Tava vendo aqui os comentários. Muita gente dizendo que tá ansiosa para a noite de hoje, que curtiu muito o conteúdo que viu até então. Perguntando, link de inscrição na Tech Finance. Só amanhã, no final da live aqui, eu dou essas instruções para quem ainda não tiver consciente do passo a passo para fazer isso. Fala Josiane, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Tânia. Sejam todos muito bem-vindos, já estamos com sala cheia aqui. Eu estou ao vivo no Instagram também, turma do Instagram já eu vou fechar a live aqui, tá? Corre lá, o link está na minha bio para você entrar no YouTube e participar comigo dessa aula de fechamento. Minha missão hoje é a gente fechar com chave de ouro. Essa semana foi uma semana bastante intensa, levando conteúdos para as pessoas que querem viver o sonho da educação financeira, da consultoria financeira, trocando muito. A gente recebeu muito feedback positivo, pessoas agradecendo pelo conteúdo. E o que eu me comprometi nos stories lá a fazer é, se você gostou da aula 1, se você gostou da aula 2, se você gostou da aula 3, em pouco tempo, nesta aula número 4, você vai perceber que você vai elevar a um outro nível o uso de todo o aprendizado que você acumulou até então ao longo desta semana. Pois bem, como é que isso vai acontecer? Eu vou apresentar um detalhe, um único ajuste, que se você implementar, e esse ajuste que eu vou apresentar, porque eu vou dar um exemplo prático disso hoje, ele tem especificamente 7 minutos. Você vai ver que com 7 minutos, você vai começar a ter uma taxa de conversão que você jamais imaginou ter. Taxa de conversão de gente grande, tá? Eu vou te trazer toda a evidência para isso, o racional por trás disso, e vou mostrar para você praticamente o que é isso e como você faz isso. E uma coisa que me agrada muito é que a riqueza mora nos detalhes, né? Então, perceba, a educação, ela não se mede com o tempo, né? Cada vez mais a gente está menos preocupado em horas-aula, conteúdo programático. Educação se mede pela transformação. E aí, mais uma vez, em apenas 7 minutos, eu vou mostrar uma coisa que quando você começar a aplicar nas suas lives, consultorias, palestras, mentorias, o que você quiser, você vai ter um impacto muito relevante no seu volume de vendas. Beleza? Sobre essa questão dos detalhes também, o Érico Rocha ele tem uma analogia que eu acho muito legal, né? Tem gente que gosta do Érico Rocha, tem gente que não gosta tanto, mas enfim. Eu acredito que caras como ele, e ele especificamente, ele tem que ser respeitado, né? O cara é um ícone, ele tem muito resultado, tem muito a nos ensinar. E certa vez eu ouvi uma espécie de desabafo do Érico Rocha dizendo assim, velho, tem muita gente que participa das minhas jornadas ou semanas ou conteúdos e olham lá o que eu falo e falam o seguinte, porra, dá para copiar.
Sendo que às vezes a gente não pode ignorar que as coisas, quando bem feitas, os detalhes fazem a diferença. E a olho nu, nem sempre dá para perceber todos os detalhes. A analogia que ele faz é da construção de um bolo, né? Assim, pô, se eu olhar para um bolo feito, eu vou achar que eu consigo reproduzir aquilo. Então, tem massa, ovos, tem calda de chocolate, tem X, né? Sendo que, a olho nu, não dá para saber que se usa fermento num bolo, por exemplo, muito menos a quantidade adequada para chegar naquele estado final ali, que é o estado ideal. Então, eu vou entregar nessa aula de hoje alguns pequenos fermentos, detalhes que pessoas menos experientes talvez não percebam, mas que quando você coloca em prática, como já falei, faz toda a diferença do mundo, né? E antes de apresentar esses detalhes, eu recebi uma mensagem de um dos alunos que participou aqui nessa formação, que é o Nicolas. Eu vou compartilhar ela contigo porque é muito gratificante para a gente receber esse tipo de mensagem aqui. E não só por conta da mensagem do Nicolas, mas porque várias pessoas, assim como o Nicolas, usando suas próprias palavras, nos disseram a mesma coisa. E, inclusive, depois eu assisti as lives e eu vi que muitas vezes no próprio campo de comentários, ao vivo, tiveram comentários que convergem para o que o Nicolas trouxe aqui. Coloca aqui, por favor, o PowerPoint. Legal. Acho que está pequenininho aí, né? Mas deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Eu vou ler aqui, tá? Olha só. Arthur, esse aqui foi o Nicolas Martins, né? Eu recebo dezenas de e-mails de tudo quanto é coisa grátis para depois vender curso, etc. Eu pensei que a formação consultor financeiro profissional seria a mesma coisa. Eu não trabalho atualmente com consultoria financeira, mas invisto e o mercado financeiro é uma das minhas paixões, né? Tem muita gente com esse perfil, inclusive. Aí depois ele continua aqui. Enquanto eu pensava, ok, essa é uma vontade minha, eu preciso fazer algo, vou começar a produzir conteúdo, uma hora eu vou ter uma ideia, e uma hora vai sair, né? Uma hora eu começo a trabalhar com isso. Cara, como eu agradeço o meu eu de semanas atrás que fez a inscrição na formação achando que ia ser ruim. A entrega foi foda demais e eu estava agora mesmo liquidando o investimento para liberar o crédito mais cedo do cartão para poder participar. Na segunda-feira ele vai fazer a adesão, né? Então, volta aqui para mim. Por que eu destaquei esse comentário ao Nicolas, né? Para agradecer a ele e a todos que participaram da formação, você que está ao vivo comigo, obrigado pelo teu tempo mais uma vez. E também para dividir, que é muito legal receber isso, porque aqui do lado da Empreender Dinheiro, né? Eu tenho plena consciência, né? Ou seja, a consciência muito tranquila de que, de fato, se você participou das aulas da formação Consultor Financeiro Profissional 2.0, a gente entregou muito nesses 3 dias. Né? Não sei se você lembra, né, as minhas promessas. Você vai ter um método para fazer consultoria, você vai conhecer as ferramentas adequadas, os cuidados que você tem que ter, os primeiros passos para você implementar um sistema de vendas, um plano prático para você faturar R$5.000 por mês, pelo menos com a educação financeira. Então, tudo isso foi entregue conforme combinado. Né? E aí, por que eu estou evidenciando isso? A partir daqui a gente vai separar em 2 grupos. Né? Tem um grupo de pessoas que não vai seguir comigo a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, na Tech Finance. E está tudo certo. Se você não vai seguir na Tech Finance e você acompanhou a formação, de novo, você recebeu muito conteúdo de valor. Agora, quem entrar, né? Então vou conectar com o que eu estava falando no começo da aula. Quem entrar certamente vai encontrar muitos fermentos lá dentro. Né? No Master Plan, por exemplo, tem muitos detalhes que fazem a diferença. Né? Por exemplo, quando eu apresentei aquela estratégia da Consultoria Express, algumas pessoas podem dizer o seguinte, pô, será que eu vou ter essa taxa de conversão? Algumas pessoas podem dizer o seguinte, pô, já fiz algo parecido, mas eu não tive uma taxa como essa. Vou te falar, há uma chance de você ter uma taxa de conversão maior do que a que está aqui. Né? Mas, claro que você vai perceber isso à medida que você implementar, mas não apenas com aquilo que eu mostrei. Aquilo e vários detalhes que vão fazer uma diferença explosiva na sua taxa de conversão. E um deles, como eu comentei, eu vou apresentar hoje para vocês. Tá? Então, papel e caneta. O nosso primeiro fermento e o principal fermento da aula de hoje, né, esse pequeno detalhe que faz uma grande diferença, eu aprendi com o T. Harv Eker, né, Os Segredos da Mente Milionária, o autor desse livro aqui, e eu escutei isso da boca dele.
né? Qual é esse pequeno detalhe? Então, turma do Instagram, estou fechando a live aqui. Link está na minha bio, cola comigo lá no YouTube. Valeu. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Qual é esse pequeno detalhe, turma? É o seguinte, olha só. Quando você for fazer um convite, sobretudo quando houver uma decisão que envolve dinheiro, tá? Você precisa mexer com os dois lados do cérebro da pessoa. O lado racional e o lado emocional. E a gente não precisa entrar no tecnicismo de dizer qual é a parte do cérebro e tal, não precisa disso, tá? Vamos assumir isso apenas como premissa. Eu tenho que apresentar argumentos racionais e elementos que envolvem emocionalmente esse processo de tomada de decisão. Quando eu falo isso, né, e o T. Harv Eker, ele me falou exatamente dessa forma, tem muitas pessoas que falam o seguinte, Arthur, isso aí eu já sabia. Tá bom, você já sabia. Mas o que pega aqui não é você saber disso ou não. O que pega é, como que aplica isso? A gente tem que apresentar, por exemplo, racionalmente, qualquer pessoa que eu apresento todo o conteúdo dessa formação, no final ela vai dizer o seguinte, cara, eu tenho que entrar no Tech Finance, né? Racionalmente, ao final da sua consultoria express, para muitas pessoas vai fazer sentido dizer o seguinte, porra, eu devo seguir nesse processo com esse consultor financeiro. E por aí vai, né? Sendo que emocionalmente, como que na prática a gente faz isso? Eu vou te mostrar. E eu vou usar o exemplo da consultoria express para que fique algo muito tangível, porque foi algo que a gente fez na última aula, aula número 3, na quarta-feira passada. Então vamos recapitular aqui, né? Imagina que eu cheguei lá no final da minha consultoria express. Perceba que esse detalhe vai fazer uma diferença enorme na sua taxa de conversão. Você chegou lá no final, e como que eu disse que seria um bom convite ao final da consultoria express para o seu cliente comprar uma consultoria cheia com você? Então eu estou fazendo a consultoria express com o Lucas. Tudo certo aí, Lucas? Beleza? Os comentários eu acho que já pode tirar. Show. E aí já eu religo os comentários, tá, turma? Pois bem, eu viro para Lucas e digo o seguinte. Olha, Lucas, já que você gostou desse planejamento aqui, cara, o mais importante não é apenas ter o plano, é a gente executar esse plano. Então, eu vou te mandar no teu WhatsApp o relatório desse planejamento financeiro de longo prazo que nós fizemos. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, eu vou mandar para você também um link para adesão da plataforma de cursos. No caso, eu dei o exemplo da assinatura Segredos Financeiros. No caso, você vai dar o exemplo da adesão à própria consultoria, né? Falamos muito disso na aula número 3. E aí você vai trazer alguns detalhes, você vai ter aquela postura do médico, né? Uma voz de autoridade, na verdade, com desapego. E aí a gente fez todo esse exercício, como fazer esse convite, etc. Sendo que, e ao final você também vai dar, né, ênfase para o fato de que, olha, cara, por último, eu já vi esse filme algumas vezes, então enquanto consultor me sinto na responsabilidade de quase que te alertar nesse sentido. Quando você sair dessa sala, quando você sair da nossa consultoria, etc, etc, depende de onde é que você está com o cliente, né? A sua rotina volta, vão surgir os problemas e tudo mais. E aí corre um risco de você esquecer de fazer essa adesão. O que é que eu não queria que acontecesse com você? Que daqui a um ano você olhasse para trás e você se frustrasse ou se arrependesse porque você não fez o que você mesmo está me dizendo que quer fazer, né? Então, por isso, e para evitar isso, eu recomendo que você faça adesão ainda hoje, né? Assim que sair daqui. Até porque, em função do convênio que eu tenho aqui com a sua empresa, você tem um desconto se fizer adesão até a meia-noite de hoje e tal. Enfim, aí você vai adaptar caso a caso. Mas o que é que efetivamente eu mandei no WhatsApp desse meu cliente? Eu mandei o relatório do planejamento financeiro que a gente fez no Apollo, se você tiver acesso ao Tech Finance, né, ou qualquer conteúdo que você discutiu ali com o cliente. E eu mandei o link de adesão. Mas tem uma terceira coisa que você deveria mandar nesse WhatsApp. Tem uma terceira coisa que você deveria incluir ao final da sua palestra. Tem uma terceira coisa que você deveria incluir ao final da sua live. Tá? E essa terceira coisa, ela vai fazer uma diferença muito grande. Por quê? Presta atenção nisso aqui. Ela faz uma diferença muito grande porque a maioria das pessoas que sai convencida
Eu não estou falando das pessoas que saem na dúvida. A maioria das pessoas que saem convencida a investir na sua educação financeira não vai conseguir tomar essa decisão sozinha se você não lembrá-la emocionalmente da importância de agir. Por quê? Algo que eu falei lá na primeira aula. Não é trivial investir na nossa educação financeira, na nossa orientação financeira. Né? Às vezes não é trivial investir em nós mesmos. Né? Então eu preciso me aproximar da minha melhor versão para mostrar racional e emocionalmente o tanto que é importante fazer o que tem que ser feito. E aí a terceira coisa que eu vou falar para o Lucas no final dessa consultoria express e vai fazer uma diferença brutal na sua taxa de conversão é a seguinte. Inclusive, Lucas, eu também vou te enviar um vídeo que nós produzimos que fala justamente sobre a importância de tudo que nós vimos aqui. E aí, quando você prometer esse vídeo, você pode colocar algumas provocações que vão despertar um senso de vaidade ou de curiosidade para que o Lucas queira assistir esse vídeo. Por exemplo, cara, pelo que você me falou ao longo do nosso papo, eu tenho certeza que esse material vai te fazer muito bem. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou explorando um pouquinho a vaidade e a curiosidade do Lucas. Outra coisa que eu posso comentar. Lucas, e se você achar necessário, você pode assistir esse vídeo com a sua esposa. O que é isso, né? Pô, como assim? Por que assistir com minha esposa? Então, eu estou despertando a curiosidade nele. Mas a minha função é enviar um vídeo. E qual é a função desse vídeo? É que ele aborde a reflexão emocional da importância de fazer o que tem que ser feito. Sobretudo naquela análise, que é uma análise da vida financeira do meu cliente. Então, o que é que acontece? Existem excelentes vídeos motivacionais, atitudinais, emocionais na internet. Mas, por mais que existam excelentes vídeos, a gente não encontrou aqui na Empreender Dinheiro um que a gente dissesse o seguinte: isso é perfeito. Então, nós nos demos o trabalho, né, de tentar produzir algo que se aproximasse mais do estado da arte. E aí, na Tech Finance, a gente disponibiliza esse vídeo, que do nosso ponto de vista é um vídeo matador para aumentar a sua taxa de conversão. Porque ele aborda o aspecto emocional, mas ele aborda também a importância de fazer o que tem que ser feito quando o assunto é dinheiro. E os impactos de não fazer o que tem que ser feito quando o assunto é dinheiro. Então esse vídeo, o nome dele é O Fim da Vida, é um vídeo forte. Ele assinou uma das campanhas de maior sucesso da Empreender Dinheiro e ele é um vídeo que tem apenas 7 minutos. São 7 minutos que vão servir como um divisor de águas na sua taxa de conversão. E eu queria colocar ele aqui agora para que você assistisse junto comigo e você entendesse melhor do que é que eu estou falando. Vamos lá, então. Meu nome é Áurea Almeida, tenho 67 anos. Meu nome é Eugênio Afonso Novelino e tenho 81 anos. Meu nome é Avanísio Claizone, minha idade é 60 anos, que fiz agora em setembro. Eu sou Tereza Gomes de Souza, tenho 73 anos. Meu nome é Elizabeth de Araújo Cordeiro, mas devido ser um nome muito grande, as pessoas diminuíram e me chamam de Beth. Eu tenho 74 anos, mas eu não me sinto essa idade. Eu me sinto jovem. Eu me chamo Roberto Emanuel Carneiro Alves, tenho 74 anos. Meu nome é Rosel Rodrigues dos Santos, minha idade 62 anos. Meu nome é Luiz Gonzaga Bezerra de Freitas, eu tenho 64 anos. Meu nome é Ernesto, tenho 79 anos e alguma experiência de vida, né? Viver do que o senhor construiu, não. Financeiramente, isso é uma possibilidade? Não, nenhuma. Não tem. Eu não tive uma reserva
que é natural do pessoal você trabalhar e recolher e tudo, tá? Aquela coisa toda, eu passei por cima disso, entendeu? Se pudesse voltar, voltaria. Faria, entendeu? Mas o tempo passou e me deixou a experiência. O que der tempo, eu tô em cima. Sempre o tempo é um fator muito importante nisso tudo, né? Se você tivesse que depender só da aposentadoria, você acha que... Daria só para suprir as necessidades, porque como eu me aposentei muito nova, e a aposentadoria, o aumento da aposentadoria, ele não acompanha o aumento do salário mínimo, né? Então foi caindo, e hoje a minha aposentadoria daria só para eu sobreviver, né? Pagar o mínimo necessário, né? Assistência médica, alimentação. A aposentadoria que você recebe seria suficiente? Não seria de forma alguma. Tanto é que eu trabalho ainda para me manter. Se Deus o livre aconteça alguma coisa, eu vou sofrer bastante, porque eu não tenho uma reserva. Se você tivesse que viver só da aposentadoria, você acha que era possível? Não dá não. Minha aposentadoria é muito baixa, mas a minha sorte é que nesse negócio que eu tenho uns clientes que já peguei quando era estabelecido e que estão me comprando, né? Isso aí é que me ajuda muito. Faça o que eu não fiz, faça uma reserva. Eu gostaria, claro, de ter uma vida mais tranquila financeiramente. Por exemplo, eu tinha um sonho que meus pais eram portugueses e eu não conheço Portugal. Meu sonho era fazer uma viagem quando eu estivesse aposentada, mas não consegui até hoje. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Portanto, é muito importante a gente ter um planejamento, estar sempre revisando e ter disciplina, né, para colocar em prática e ter sucesso. Você tem que planejar, tem que procurar alguém que venha lhe trazer o bem. Agora, pessoas de confiança, pessoas que você sinta realmente que existe honestidade. E não é atrás de gerente disso ou gerente daquilo, porque eles não estão fazendo nada a não ser tirar o dele também. Me chamaram para trabalhar com produtos agropecuários. Nessa aí eu trabalhei 14 anos. Foi bom porque eu conheci praticamente o Nordeste inteiro. Foram 8 estados que eu fazia, da Bahia até o Piauí. Todas as cidades que você imaginar, eu passei por ela durante muito tempo. Só que nesse período aí eu sofri um assalto, levei um tiro no rosto, perdi um ouvido e 90% praticamente da visão direita. Isso aí me atrapalhou muito, porque era exatamente no período que eu tinha mais condições financeiras de planejar, de fazer uma reserva melhor, e aí veio tudo de água abaixo, né? Aí... Eu não sei se eu vou morrer amanhã, então quero aproveitar hoje. Isso é uma falta de conhecimento, e o conhecimento liberta. Uma falta de conhecimento, de querer conhecer, é muito grande, né? Chega a ser uma burrice, né? Essa maior dádiva que eu tenho é a vida. Eu gasto mais com medicamentos do que com comida. Porque meu marido é dependente, ele é doente, eu que cuido dele. De vez em quando ele não tem mais jeito, eu tenho que pegar gente para me ajudar. Eu não pensava de ser assim, eu achava que minha aposentadoria ia ser ótima, ia dar para tudo que eu queria. Quando cheguei na aposentadoria, cadê meu dinheiro? Planejar é uma coisa que você deve fazer sempre, e quanto mais cedo, melhor. Mas planejar e sempre revisar, sempre atualizar, né, esse planejamento, e ter muita disciplina antes de agir, porque o que fracassa muitas vezes o plano da gente são as exceções que a gente faz, aquela história de eu mereço isso, eu vou fazer tal extravagância, comprar um presente tal. Então muitas vezes a gente faz isso e de repente atrapalha tudo. Separar aquilo, R$200 por mês, eu não conheço quase ninguém que pratique isso aí, não. A grande maioria ainda é extremamente imediatista, infelizmente, né? Então, eu tive dificuldade financeira porque, sempre fui uma pessoa muito precavida, muito medo de me desequilibrar, mas por mais que eu tivesse esse medo, eu me desequilibrei financeiramente, mas tive ajuda muito de família, certo? Então, eu
Eu acho que a gente tem que se prevenir antes e pensar no futuro. Hoje, se tivesse dinheiro, eu compraria uma casa própria para mim, uma coisa maravilhosa porque eu não tenho. Investiria na saúde, numa poupança que eu pudesse deixar meus filhos bem sustentados nesse momento, né? Porque a gente vê a situação desse país nosso, essa crise que aconteceu agora, a gente não tem como se movimentar, né? E com o dinheiro, você tendo aquele retorno, sabendo como gastar ele, como você investir seu dinheiro, é uma coisa mais eficaz disso aí, de fazer esse trabalho. Cuidado que o tempo vai passar. A gente acha que vai demorar muito, então é melhor aproveitar hoje. Eu vou para a balada, porque amanhã não sei se estou vivo. Absolutamente não é dessa forma que a gente deva viver. Eu queria estar na noitada, eu queria participar de outras coisas. Nunca me planejei financeiramente. O que eu ganhava, gastava. Não estava nem aí para o que eu ia fazer. Eu queria viver os momentos felizes, né? E, afinal de contas, a gente pensa assim, mas não é. A gente tem que saber o futuro que a gente tem que estar e tem que investir no futuro. E eu não pensava assim, como jovem não pensava. Hoje em dia me faz falta que não ter pensado dessa forma, né? Hoje em dia eu podia ter uma estabilidade maior. Que acho que a gente sonha mais nessa idade do que quando é jovem. Quando é jovem é diferente as brincadeiras, é festa, é baladas, é bebidas, tudo. Mas na minha idade não, a gente já quer passear, já quer se divertir. É isso. Eu estou passando maior dificuldade financeira agora. Porque está difícil o emprego para mim, com essa idade, você chega lá, você tem que escutar o não por causa da sua idade. Então essa perrenga está sendo agora 2 anos e 8 meses desempregado. E está difícil para você manter uma casa, uma família, e você fica sem credibilidade, sem moral. Trabalhar o que eu trabalhei, arriscando a minha vida como salva-vida, e de repente não tenho nada na vida. É isso que me dói no coração, mas Deus é fiel, Deus é bom, Ele está sempre na frente de tudo. Muito forte, né? Muito forte, faz qualquer pessoa pensar. Assim, eu já vi esse vídeo várias vezes, mas inquestionavelmente é o tipo de material que faz a gente refletir sobre o que realmente é importante. E é uma reflexão totalmente conectada com o assunto dinheiro, né? Então vi vários comentários legais aqui e, naturalmente, quando a gente encaminha um material como esse para o nosso cliente, ele para e diz assim, peraí, tá corrido, tem um monte de coisa aqui, mas estou entendendo de forma mais clara. Essa é a contribuição do emocional, né? Ela consegue nos colocar no centro mais racional, em função da emoção, o que parece contraintuitivo, mas é pura vida real, para dizer o seguinte, isso pode não ser urgente, mas isso é muito importante. E aí a gente faz uma contribuição para que a pessoa tenha coragem de fazer o que ela mesma no íntimo quer fazer, ou sabe que tem que fazer. Boa notícia! Aos que entrarem na Tech Finance, você vai ter exatamente esse vídeo à sua disposição lá em documentos oficiais. Você vai poder utilizar isso nas suas consultorias express, nas suas consultorias, atendimentos, mentorias, palestras, etc, etc, etc. Tá? Como você quiser. Você vai ter... Lembra que eu disse dentro da Tech Finance você tem licença de uso e acesso irrestrito a tudo que está lá? Uma das coisas será esse vídeo. Tá? Arthur, mas eu não vou entrar na Tech Finance. Tudo bem, eu te dei o caminho das pedras aqui, né? Você vai buscar um vídeo que tem um tom emotivo, que vai fazer a pessoa refletir sobre a importância desse assunto na vida dela, e você vai utilizar, né? Então, essa entrega continua sendo mega relevante da mesma forma. Existem outros fermentos lá dentro? Existem, né? Por exemplo, na consultoria express, ainda falando dela, o que é o conteúdo da consultoria express? É a construção do planejamento financeiro, lembra disso? Fazer esse planejamento financeiro com o uso do Apollo, que é o software, isso tende a provocar um efeito uau muito maior. E quanto maior o efeito uau, maior a sua expectativa de taxa de conversão, né? Obviamente, dá para fazer sem um Apollo? Dá para fazer sem um Apollo. É mais difícil? É mais difícil. Então, entenda que há uma conexão entre as coisas muito forte, né? Então, entre ser sua melhor versão, ter um método claro, ter ferramentas que encantam, ter um sistema de vendas, tudo isso vai dando, né, tração para o outro, força para o outro. De novo, é uma grande engrenagem, né? E agora que você sabe disso, o meu convite,
Use isso. Coloque isso em prática. A gente nunca pode esquecer aquilo que eu falei na aula 1. Não é trivial investir na nossa educação financeira, às vezes não é trivial investir na nossa formação. Então, quando eu entendo isso, eu assumo que a função é minha e não do cliente. Qual função? Desde que você acredite na educação financeira, como eu acredito, eu entendo que é função minha ajudar as pessoas a tomarem essa decisão. Quer um exemplo? Por que é que eu preparei com tanto carinho a formação consultor financeiro profissional 2.0? Por que é que eu tenho que tentar me aproximar da minha melhor versão ao longo dessa formação? Porque é o seguinte, eu sei que a Tech Finance muda vidas. Eu sei que muitas das pessoas que estão comigo aqui agora vão ter uma outra realidade na educação ou na consultoria financeira se estiverem com o apoio da Tech Finance. Mas, se eu não conseguir ser bom para você conquistar confiança em mim, confiança no conteúdo, você simplesmente vai ficar na dúvida e talvez você não faça aquilo que intimamente você sabe que tem que fazer. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho a responsabilidade de ser bom o suficiente para tentar te ajudar a perceber que você precisa ter coragem de vencer suas próprias objeções para fazer o que precisa ser feito. É função minha. Né? E aí no relacionamento que você vai ter com o seu cliente, a mesma coisa. É função sua. Você sabe que a vida financeira daquela pessoa será melhor se ela passar por um processo consultivo contigo. Se ela fizer um curso seu. E talvez no íntimo até o próprio cliente saiba. Mas a gente tem que ser a nossa melhor versão para ajudar esse cliente a tomar essa decisão, que para algumas pessoas não é trivial. Então, primeira missão de hoje, tá? E essa você pode carregar até depois da live. Reflete sobre isso. Reflete sobre isso. Isso faz muita diferença. Isso vai explodir sua taxa de conversão. Tá? Isso faz parte do método. Isso está lá no Master Plan. E aí, galera, para quebrar um pouco aqui agora o clima, eu tenho mais uma notícia muito legal, que é uma surpresa, na verdade. Na segunda-feira, primeiro dia da nossa formação, eu fiz um sorteio ao vivo de um Kindle, né? E aí eu mostrei um grande truque, se você me permitir, para que você tenha uma facilidade muito grande, ou pelo menos muito maior do que a que você tem hoje, para produzir conteúdos de valor, e você meio que ter... Sabe quando você, para quem produz conteúdo, quando você tem que produzir conteúdo, você para e fica, putz, velho, o que é que eu vou postar agora? Eu não sei, tô sem ideia. Então tem um truque aqui, né? E o Kindle, eu também falei isso. Ele, pra mim, assim, me resgatou o prazer da leitura. Porque às vezes eu tô deitado na cama com minha esposa ou com meu filho e eles apagam a luz pra dormir, eu tá escuro. Eu não sou o cara do abajur, o livro às vezes é grande e tal. Então o Kindle, ele tem a luz própria. Eu não incomodo ninguém. E aí eu tô aqui lendo, voltei a ler muito mais. Mas tem um negócio que é sensacional que os livros comuns não têm. Você pode ter uma biblioteca com seus destaques. Né? Não vai dar para ler daí, né? Mas nessa biblioteca de todos os livros que eu vou lendo, eu posso chegar aqui, selecionar um trecho desse livro e simplesmente destacar. Isso vai automaticamente para a minha biblioteca de destaques. Então, o post que eu fiz hoje de manhã, inclusive, que fala lá da NASA e tal, não sei o quê, um post que foi bem, engajou legal e tal, tive muita curtida lá, 1000 e tantas curtidas. E foi um post que eu acordei e disse assim, pô, vou postar alguma coisa. Vim na minha biblioteca, isso aqui é interessante. Adaptei, postei. Né? Então, para quem quer produzir conteúdo sobre finanças, etc., isso aqui é um golaço, tá? A história do Kindle. E aí, sugeriram, em função do sucesso do primeiro sorteio, disse assim, Arthur, foi tão legal, as pessoas gostaram tanto da dica, vamos sortear outro no domingo? Bora! Então, vou fazer isso exatamente agora, tá? Como presente aqui para quem estava ao vivo. Domingo não é fácil, né? Então, ó, tô fazendo um post no meu perfil no Instagram nesse segundo. Vai lá agora e o código para você participar do sorteio é postar o comentário, #despertador, né? Por quê? Porque é uma palavra que só vai saber quem estava aqui ao vivo. Então, ó, acabei de publicar, tá? Eu vou dar 1 minuto aí para quem quiser participar desse sorteio.
no meu perfil aqui, ó. Então, não sei se dá. Aqui, ó, tô no meu perfil no Instagram. E aqui, esse post que tem um reloginho, né, eu tô agradecendo as pessoas pela formação e tal. Você simplesmente vem aqui e comenta, #despertador, tá? E aí, à meia-noite de hoje, eu vou fazer o sorteio em um dos comentários que tiver lá escrito #despertador, vai vencer e vai levar um Kindle, vou mandar um Kindle para sua casa para que você possa turbinar a sua produtividade, tá? Arthur, posso comentar mais de uma vez? Você pode comentar 20 vezes, tá? Mas faz isso rápido e volta logo para cá, vou dar um gole d'água para a gente continuar aqui o conteúdo da nossa quarta aula, beleza? Opa, gostei, gostei, gostei. É isso aí. Ah, importante. Não é para mandar mensagem para mim no direct, tá? É para vir aqui no post, já tem um monte de gente aqui comentando, e comentar #despertador. Beleza? Maravilha, maravilha. Então vamos ter um sorteio do Kindle. A gente comunica o vencedor deste sorteio ou amanhã ou na terça-feira. Tá? Amanhã a gente abre inscrições para Tech Finance, então pode ser que a gente prefira fazer essa comunicação só na terça-feira para não misturar as coisas, mas no máximo até a terça-feira a gente comunica também nos grupos quem foi o vencedor do Kindle e vamos mandar para sua casa. Maravilha? Vamos a mais conteúdo. Pergunta de $1 milhão. Quanto que eu posso ganhar trabalhando com consultoria financeira com apoio da Tech Finance, né? Já eu trago o código da quarta aula, né, da aula de hoje, e com esse código você vai poder desbloquear o seu certificado de participação na nossa formação. Beleza? Mas vamos lá, eu vou projetar aqui um Excel. Coloca, por favor, na tela, Lucas. E aí essa pergunta, eu trouxe tem uma aula lá no Masterplan que é só um estudo de viabilidade, né? Um estudo de quanto que você pode faturar e através de quais estratégias você pode construir um faturamento robusto na educação financeira com o apoio da Tech Finance. Então eu trouxe esse estudo para cá, não completo, né? Aqui na live a gente tem um pouco de restrição de tempo, mas trouxe aqui já uma preliminar desse estudo para você ter essa dimensão, né? Então, primeira coisa, aqui você tem a tabela com os produtos, né? E você tem, além dos produtos, qual é o preço sugerido para cada um destes produtos de acordo com a nossa tabela de preços. Então, qual é a minha premissa? Pô, talvez você não venda por este valor aqui no primeiro, no segundo mês, mas em algum momento ali entre 2 e 4 meses você vai convergir para os preços da tabela, tá? Se você depois achar que, cara, não vai ser 776 a minha consultoria, vai ser R$500, é só você ajustar. Não vai ser 776, vai ser um pouco mais, é só ajustar, tá? E aí, com isso, eu desenhei esse cenário aqui. Então, o que é que acontece? Então, vamos fazer um primeiro cenário com 4 consultorias, tá? Então, veja, independente da estratégia, porque vai mudar para a realidade de cada um, tem gente que trabalha, que vai querer fazer consultoria express, tem gente que usa a rede social, tem gente que não usa, tem gente que vai querer fazer convênio, tem gente que não vai. Mas o fato é que, mesmo que você não faça convênio, mesmo que você não use rede social, com a estratégia que eu apresentei aqui ao longo da formação, é bem razoável que você consiga fazer 4 consultorias por mês, tá? Só a título de informação, tem vários dias em um mês que a Melissa, por exemplo, que faz consultorias aqui, ela faz 4 consultorias em um dia. Então, eu estou dizendo o seguinte, como que ficaria o seu resultado anual se você fizesse 4 consultorias na média por mês, tá? Arthur, 4 para mim é muito pouco. Beleza, a gente ajusta, pode simular aqui. Então, estou fazendo, na verdade, um cenário que eu considero conservador e factível, inclusive para quem vai começar na educação financeira como plano B. Talvez até como plano C, tá? 4 consultorias, um dia, 2 dias no mês, você consegue fazer isso, né? Ótimo. Se você fizer 4 consultorias no mês, quer dizer que no ano você faz 48, que é 4 multiplicado por 12 meses. E aí depois eu tive mais 2 premissas. Nessa base de 48 clientes de consultoria, uma vez que todo o funil da Tech Finance, toda a engrenagem daquele sistema de vendas está estruturada para convidar essa pessoa a continuar se relacionando com você no funil, né? Aquela história da escada de valor. Então,
Nós entendemos, aqui isso é uma premissa minha, com validação de pessoas que já usam a Tech Finance, que é razoável imaginar que você vai ter pelo menos 1/5 destas pessoas que vai querer avançar com você para uma assessoria, que é um programa de consultoria melhor estruturado, né? Aquele do acompanhamento anual. Ótimo. Isso significa ter aproximadamente 10 clientes de assessoria em um ano. Estamos falando de menos de um cliente de assessoria por mês, tá? E para toda essa base de clientes de assessoria e consultoria, eu estou considerando aqui que 25% dos clientes, na verdade, apenas de consultoria, podem estar dispostos a aderir ao report, tá? Porque, como eu mostrei no próprio relatório lá, o Financial Life Plan, a engrenagem convida a pessoa a continuar com você, se não for pela assessoria, pelo menos pelo report. Ah, Arthur, mas será que 25 aqui, né, os números são tão menores por se tratar de um começo de uma operação que a gente é muito mais razoável olhar para os números absolutos. Então o que eu estou dizendo é que você vai conseguir ao longo de um ano inteiro 12 clientes para report. Um cliente por mês na média, né? E ser na média é importante também, porque não quer dizer que tem que ser um cliente todo mês. Você pode não conseguir um cliente esse mês, conseguir 2 no mês que vem. Super razoável. Então na média, entendo que estes números são bastante razoáveis. Quando a gente multiplica essa quantidade de clientes pelos valores da tabela de preços, a gente vai caminhar aqui para a projeção. Do primeiro ano, você vai ter um total de R$70 mil de faturamento com apoio da Tech Finance, tá? De novo, pô, Arthur, mas eu acho que é muito, eu acho que é pouco, aí você vai ajustar. Tem gente que vai ficar num cenário, por exemplo, vamos lá. Se você disser o seguinte, eu só consigo fazer 2 consultorias por mês. Maravilha, você vai faturar aproximadamente R$35 mil. Tem gente que vai dizer o seguinte, cara, que nada, eu consigo faturar 8 consultorias por mês. Fazer 8 por mês. Maravilha, você vai caminhar para, no primeiro ano, 138, 140 mil reais de faturamento. Tá? O fato é que, o que é que eu quero evidenciar aqui? Primeiro é a assimetria, né? Pô, se eu for fazer um investimento de R$2.400 para 2 anos, e eu tenho potencial, se eu fizer uma consultoria por mês, de faturar 16 mil, tá fazendo muito sentido essa conta aqui, né? Mas não, o nosso cenário padrão é com 4, né? Então, deixa eu voltar aqui. O nosso cenário padrão é com 4, perfeito, era esse aqui. E aí, para os próximos anos, eu fiz um cenário de 5 anos aqui, eu assumi uma taxa de crescimento. E essa taxa de crescimento significa que no ano 2, em vez de estar fazendo, na média, 4 consultorias por mês, a gente estaria fazendo quase 5. No ano 3, 5. No ano 4, 6. No ano 5, 7. Então veja, daqui a 5 anos a minha média de quantidade de consultorias que eu estaria fazendo seria 7 por mês. Entendo ser bastante razoável, né? E aí, com este desenho de performance, quanto que a gente tem de projeção em vendas? 70 mil no primeiro ano, 81 mil no segundo, 93, 107, 123. Né? Essa seria a curva. Se você disser, cara, eu sou mais arrojado, vou fazer 8, por exemplo. Né? Então, o bom da planilha é isso, né? Dá para a gente simular. Mas é uma construção relativamente simples aqui. Né? De novo, lá no Masterplan tem alguns outros detalhes nesse estudo, mas a versão ainda mais simplificada dele está aqui, e aí você teria essa projeção. Arthur, pode voltar para mim aqui. Quer dizer que eu vou ganhar isso? Existe garantia? Somos adultos, óbvio que não existe garantia. Isso aqui é a vida real, você vai empreender, você vai depender muito do seu envolvimento. Né? O futuro é impenetrável. Mas, mais uma vez, adotando premissas muito conservadoras na nossa visão de mundo, os números são muito convidativos. Né? Então, quanto que eu posso ganhar? Não sei, porque isso está no futuro, mas uma projeção disso bastante razoável é a que eu apresentei aqui. Beleza? Eu tenho 3 coisas agora para mostrar. Alguns recados especiais que eu vou trazer em função das conversas que eu tive ao longo dessa semana. Depois, algumas dúvidas muito comuns que se repetiram nos grupos, que as pessoas me mandaram também. E algumas dúvidas mais operacionais sobre como é que eu faço para garantir, para ser um dos primeiros para entrar amanhã às 7 horas da manhã na Tech Finance. Né? Então vamos primeiro aos recados especiais. Arthur, sou contador,
Faz sentido a Tech Finance para mim? Né? Então, olha só que coisa interessante. Se você é contador, você sabe que, sobretudo a realidade dos contadores no Brasil, que prestam assessoria contábil para micro, pequenas e às vezes até médias empresas, é assim, tem uma disputa por preço muito grande, né? E é muito ruim disputar por preço. Então tem uma coisa aqui que é muito fora do farol. Todo mundo que quer fidelizar a sua carteira de clientes, que trabalha com contabilidade, que eu conheço, diz assim, não, mas eu não vou só emitir guia, eu vou te entregar informações gerenciais para te ajudar a tomar melhores decisões. Isso vale muito, mas tem um problema. O pequeno empresário no Brasil, na média, ele é muito desorganizado. Então, como ele te entrega uma informação de baixa qualidade, é muito difícil você devolver uma informação gerencial de boa qualidade para ele, você sabe disso. Então, tem uma forma aqui totalmente fora do radar dos contadores, né? E temos contadores na Tech Finance fazendo isso já, que é, olha, como é que eu faço para me tornar mais sexy enquanto contador? Em que sentido? Para aumentar a retenção e a fidelização dos meus clientes. Eu posso aumentar essa fidelização e retenção através da física. Então imagina você virando para a sua carteira de clientes, você tem a Tech Finance, para você que é contador, executar o que tem ali na Tech Finance é muito fácil, imagino eu, né? Você já é fácil para você falar de números e de educação financeira. Você vai fazer o seguinte, imagina meu contador virando para mim falando o seguinte, Arthur, eu presto assessoria contábil aqui para empreender dinheiro, mas enquanto cliente do meu escritório, eu queria que você soubesse que eu também tenho um serviço de planejamento de construção patrimonial para a sua pessoa física. Tá? E se você quiser, a gente pode fazer um primeiro encontro, uma consultoria nesse sentido, sem nenhum custo adicional. Você faz uma reunião com essa pessoa, roda o Apollo, de repente o Apollo e o Oráculo, faz uma consultoria com ela, e aí você vai entregar algo para ela que nenhum outro contador entrega. Percebe? Contadores que trabalham com imposto de renda, totalmente conectado também. Né? Então você vai começar a conquistar fidelização por uma estratégia que é quase que um oceano azul, porque ninguém está olhando para isso. Tá? Sou contador, faz sentido para mim? Acredito que faz muito. Fora aqui, para fechar, isso pode se tornar uma outra linha de receita do seu escritório. Maravilha. Arthur, sou bancário, sou ex-bancário, né? Que é algo que acontece cada vez mais. São pessoas que trabalham em instituições financeiras, que se apaixonaram pela educação financeira, mas falam o seguinte, porra, isso aqui não me representa mais, eu queria ter uma jornada com mais autonomia para falar aquilo que eu penso, etc. Então, se você é ex-bancário, Tech Finance faz sentido muito, até porque a Tech Finance ela não é só apenas os softwares. Então, toda aquela inteligência que a gente fica defendendo, que embalagem importa, que ela vai te ajudar no posicionamento, há ainda, e isso é inquestionável, no Brasil, uma associação de figura de autoridade quando o assunto é dinheiro em pessoas que estão numa instituição chamada banco. Então, se você souber utilizar isso a título de posicionamento ao seu favor, junto com o Tech Finance, você vai deslanchar, tá? Então, sou ex-bancário, quero trabalhar com isso, faz sentido? Muito. E o que é que eu tenho visto também, muitos colegas que são bancários e estão enquanto associados na Tech Finance. São pessoas que ainda estão numa estrutura de banco, então tem algumas restrições, não vão sair publicando à torta direito qualquer coisa no Instagram, etc. Não é o caso. Mas elas já querem, se já existe a predisposição e ou a intenção de uma transição de carreira, eu já vou começar a me tornar familiar com essa ferramenta que vai me ajudar a ter resultado mais rápido nessa eventual transição, ou até mesmo tocar isso com plano B, resguardadas as minhas restrições. Então tem como fazer isso, a gente apresenta isso e temos bancários dentro da Tech Finance também. Faz sentido para mim? Faz muito sentido para mim. Outra coisa que alguns vieram conversar comigo, né? Cara, eu sou muito jovem, estou apaixonado por isso, mas será que dá para trabalhar com educação financeira? Eu comecei muito jovem também com educação financeira. Temos muitos casos de pessoas muito jovens que trabalham com educação financeira e que estão voando. Como, por exemplo, vou pegar um outlier aqui, tá? Um fora da curva, mas o Breno Perucho, que é um amigo meu e que já fez treinamentos aqui para empreender dinheiro e tudo. Cara, quando o Breno Perucho ele deslanchou lá como educador financeiro, acho que ele tinha 22 anos. Né? Então, cada vez mais, a internet, sobretudo, ela nos possibilita passar a nossa mensagem independente da nossa idade. As pessoas querem saber se a gente tem conteúdo e se a gente está preparado.
né? Então, agora, é claro que se você é muito jovem, você precisa ter a ciência disso para se posicionar conforme a sua juventude, né? Então, se você quiser chegar dizendo que você é o sabe-tudo, etc., vai parecer estranho. É só ter o cuidado com esse posicionamento. Eu também falo sobre isso, também vou te ajudar nesse sentido, tá? Tem uma amiga, né, já estou considerando uma amiga que conversou muito comigo ao longo dessa semana, e que ela foi na linha oposta. Ela disse assim, Arthur, eu tenho 46 anos, quero muito trabalhar com isso, estou encantada com tudo que eu vi aqui, quero entrar na Tech Finance, mas eu estou na dúvida, porque, pô, eu já tenho mais idade, né? Primeiro assim, desculpa, mas eu não consigo concordar, né? 46 anos é muito jovem, mas aqui fica uma mensagem para as pessoas que talvez tenham essa mesma dúvida. Veja, com tanta novidade, cada vez mais, né? Se você topa falar de um assunto tão sensível quanto dinheiro, enquanto consultor, educador, educadora financeira, o que é que você acha mais fácil? Que outras pessoas que têm uma idade mais próxima da sua do que daquela pessoa que eu acabei de falar que é muito, muito jovem, elas vão se sentir mais à vontade para consumir conteúdo, para fazer uma consultoria financeira, para ouvir um aconselhamento de um garoto ou de você? Muito mais de você, por conta de uma questão que o Dr. Robert Cialdini coloca lá, que é a similaridade, né? Você vai conseguir dar exemplos que vão conectar mais com essa pessoa. Você viveu o que essa pessoa viveu, né? Você entende melhor as restrições, as frustrações dela, né? E esse mercado é gigantesco, né? Gigantesco. Então, para a minha amiga Jeane, né? Não vou dizer o sobrenome dela aqui, mas a Jeane que falou comigo, eu tenho 46 anos, você tem um baita mercado a explorar, tá? Então, acho que faz muito sentido. Outra coisa que chamou muito a minha atenção, agentes autônomos de investimento, né? Na inauguração da Tech Finance em julho, muitos agentes autônomos de investimento aderiram à plataforma, né? Num primeiro momento, eu nem achei que isso fosse acontecer. Mas o que é que eles me trouxeram? Disse assim, Arthur, quando eu convido um cliente, faço o planejamento financeiro a longo prazo dele com o Apollo, quando eu talvez até uso o oráculo para dar mais clareza da estratégia de consciência, alguns gostam de fazer isso, outros não gostam de fazer isso, mas o fato é que ter isso à sua disposição aumenta a fidelização desse cliente, ou seja, isso acaba impactando, né? Porque esse é um jogo de retenção, né? Não adianta eu captar muito cliente e os clientes irem embora, né? Então isso acaba virando um instrumento de retenção e de captação de novos clientes, né? Como é que foi a trajetória da XP Investimentos? Foi uma trajetória onde eu fazia encontros educacionais, aprenda a investir na Bolsa de Valores, quando o cara aprendia através da minha entrega, ele falava, eu quero isso para minha vida. Ótimo, investe comigo, né? Então, imagina você fazer uma palestra usando essas ferramentas para encantar o cliente e depois esses clientes investem contigo. Usando, por exemplo, o vídeo do fim da vida que você viu aqui agora para sensibilizar essas pessoas. E, eu posso contratar o serviço do seu escritório mês que vem, o outro, daqui a 3 meses. Mas é esse tipo de conjunto de ferramentas que vai dizer assim, eu vou abrir minha conta, eu vou fazer agora, né? Então, se você é agente autônomo de investimentos, acho que faz muito sentido, assim como tem feito para muitos associados que também são agentes autônomos de investimentos. Uma pergunta muito comum, e aqui vai um recado especial para quem quer trabalhar ou quem trabalha especialmente com pessoas endividadas, né? Então assim, Arthur, mas eu vi que na plataforma tem um sistema Selectus, tem um oráculo, fala mais de investimentos, eu quero falar com o endividado. Então, olha só, tá? Não sei se você concorda comigo, mas o endividado, a pessoa que está com restrição orçamentária, ela precisa de uma dose adicional de efeitual para investir na educação financeira dela, porque o esforço é maior, ela já está apertada. Então, dose adicional, se você tem tudo que a gente coloca lá na plataforma, há uma probabilidade de você conseguir gerar essa dose adicional para que ela diga o seguinte, eu já estou apertado, mas eu vou abrir mão de alguma coisa para poder investir na minha educação financeira, tá? A não ser que você seja uma ONG de conteúdo. Fazer trabalho pro bono é legítimo, às vezes ajudar alguém que não pode pagar é legítimo, mas isso não pode ser a regra, tem que ser a exceção, né? E muitas pessoas que estão endividadas, muito embora estejam endividadas, elas poderiam pagar por uma consultoria, mas se você não gerar o efeitual, ela não vai se convencer que se justifica esse processo, falamos sobre isso na aula número 1, né? Então, existe apoio, existe algo que eu posso entregar para essas pessoas com a ajuda da Tech Finance? Óbvio que sim. Primeira coisa, software Apollo, né? Quando você imagina você fazer o que a gente chama de um processo imaginativo positivo. Cara, a gente está gastando tanto por mês hoje
com pagamento de parcelas de dívidas. Vamos resolver isso, né? Então você se coloca num lugar ao lado do cliente. Nós vamos resolver isso. Mas antes, eu queria que você visse o que te espera do outro lado, né? Porque a pessoa que ela está sufocada, às vezes ela não consegue enxergar isso. Então você pega e diz o seguinte, ó, a gente hoje gasta aproximadamente R$400 em pagamento de parcelas de dívidas que nós temos. Imagina, depois que a gente conseguir resolver isso, se esses R$400, por exemplo, fossem direcionados para a construção da sua poupança, da sua formação de patrimônio. Olha o impacto disso, aí você roda o Apollo. E aí você mostra aquelas recompensas. Olha o seu patrimônio, renda passiva mensal. Dá para fazer isso, né? A gente vai passar um obstáculo. Vamos resolver sua questão de dívidas. E aí, na resolução do problema, eu não conheço nenhuma outra ferramenta melhor do que eu preciso para resolver uma questão orçamentária de alguém que tem dívidas. Não sei se você percebeu, mas no Preciso a gente tem campo para colocar lá tanto novas contratações, como contratações já feitas de consórcios, financiamentos, empréstimos, outras dívidas, tem um monte de coisa lá. Você vai refletir tudo aquilo no fluxo de caixa da pessoa, né? A projeção, levando em consideração o efeito caixa. Imagina a clareza que você não vai ter para, junto com o teu cliente, traçar uma estratégia de renegociação. Ele só vai aceitar um acordo ou propor um acordo que ele efetivamente consegue pagar, porque você está projetando aquilo pelo efeito caixa, né? Então, para quem trabalha com dívida, o Preciso, por si só, ele já justifica a sua associação do meu ponto de vista, tá? Pois bem, outra coisa, né? Essa formação foi massa e eu vou falar isso com muita propriedade, porque eu sempre empreendi com mulheres e porque a gente tem muitas mulheres já como associadas na Tech Finance, né? Mas sim, alguns comentários que as meninas receberam aqui, né? Porque elas também se envolvem nas redes sociais, a Melissa, a Gisele, mas eu também recebia. Poxa, eu vejo muitos homens nessa área e às vezes eu fico pensando se realmente é pra mim. Eu adoro, eu sou apaixonada pelo assunto, eu tenho uma história pessoal muito forte. Mas sei lá se, porra, não vou conseguir impor respeito ou qualquer outro tipo de objeção que você pode ter pensado nesse sentido. Então, primeira coisa, tá? Por que eu acredito que a gente precisa de cada vez mais mulheres no mercado financeiro como educadoras e consultoras financeiras? Coloca aqui o PowerPoint, por favor, né? Poucas pessoas conhecem essa pesquisa aqui, mas ela é muito legal. Ela foi feita pelo Dalbar Institute, está no livro do Tony Robbins lá, o Imbalável, que ele fala muito, inabalável, ele fala muito do mercado financeiro e tem essa pesquisa. Que esse instituto fez uma pesquisa em 35 mil lares nos Estados Unidos que tinham pelo menos um homem e uma mulher investindo, né? E eles acompanharam esse resultado durante 5 anos, né? Baita amostra, baita pesquisa. E eles chegaram na conclusão de duas coisas. Primeira delas, os homens transacionam muito mais do que as mulheres, especificamente 45% vezes mais do que as mulheres, né? Ou seja, o homem ele não tem tanta disciplina e tanta paciência como as mulheres têm, e isso acaba repercutindo negativamente no ambiente de investimentos, tá? Para orçamento a mesma coisa, a gente tem que ter muita disciplina, né? E além disso, de quebra, as mulheres obtiveram um retorno líquido 2,65% maior do que os homens na média, né? Isso, sobretudo para Estados Unidos, é bem relevante. Então, volta aqui para mim. Bem relevante. Então, onde que eu estou querendo chegar, né? Quando você considera essas habilidades, estas habilidades de disciplina, de paciência, de inteligência emocional, são todas muito importantes para um consultor, para um educador financeiro. Então, quase que de forma inata faz muito sentido, mas sobretudo, tá? E aqui eu vou falar um negócio que não é tão óbvio. Às vezes, na prática, a teoria é diferente, né? Pense comigo. Justamente por algumas pessoas pensarem como você talvez tenha pensado, né? Porra, mas será? Vejo tantos homens, né? Tal, de fato, tem mais consultores do que consultoras financeiras. Mas justamente por você pensar assim, se você pensar assim, e por algumas pessoas pensarem assim, que quando uma mulher se posiciona no mercado financeiro, o que é que acontece? Todo mundo admira muito. Todo mundo respeita muito. A quantidade de elogios, eu digo pelo que eu vejo aqui dentro de casa, né? Quantidade de elogios
que a Melissa recebe, que a Gisele recebe, porque estão mais nas redes sociais e tal, não é brincadeira. Né? E é só você ver, às vezes as pessoas que são influenciadoras na internet falam de finanças, há um respeito muito grande de todo o mercado. Tá? Então, de forma alguma se intimide por conta disso. Pelo contrário. Pelo contrário. E aí um outro último recado especial é, Arthur, eu já trabalho com consultoria financeira e eu já atendi vários clientes, cara. Porra, eu queria ter tido acesso a esse negócio um ano atrás. Se esse é o seu caso, tem uma associada nossa que ela entrou em julho e até hoje ela só faz consultoria, pelo menos da última vez que eu falei com ela, no final do mês passado, né? Ela só fazia consultoria para quem já era cliente dela. Por quê? Porque tem um caminhão de dinheiro na mesa. Se você já trabalhava com educação financeira, com consultoria financeira, e agora você tem todo esse aparato, você pode convidar para todos os seus clientes dizendo o seguinte, ó, eu agora sou um consultor Tech Finance, implementei tecnologia nos meus atendimentos, e como você já era um cliente meu, não acho justo que você não tenha acesso a isso, queria te presentear com uma nova consultoria, uma consultoria express talvez. E aí você usa as ferramentas, gera o efeito wow e convida essa pessoa para uma outra solução que agora você pode oferecer. Beleza? Então, golaço. Então, para quem já trabalha, faz todo sentido do meu ponto de vista. E aí a gente vai chegar agora nas dúvidas comuns, tá? A primeira dúvida comum, eu acho que tem a ver com o que a Girlane, eu anotei aqui, a Girlane falou, né? Poxa, Arthur, você não vai me convencer a comprar nada porque eu fiz um investimento para o meu sobrinho de outro curso, primeiro, enfim, e não tive resultado, né? Então, algumas observações aqui, tá? Mas essa dúvida é uma dúvida comum para algumas pessoas, infelizmente. Não é curso, a gente não está falando de curso, estamos falando de uma plataforma com software, tá? Que tem treinamento também, mas que tem carteira recomendada, que tem tecnologia, é uma coisa bem mais abrangente, bem diferente. Outra coisa, por favor, né? Se eu me deixei parecer transmitir essa imagem, eu peço desculpas. Eu não estou aqui para te convencer de absolutamente nada. Você precisa se convencer, e essa é uma decisão inteiramente sua, se isso faz sentido para você ou não. Né? E a outra coisa, assim, vou traduzir esse pensamento, né? Porra, bicho, que pena. Muitas pessoas me falaram isso. Caraca, eu comprei um curso, eu comprei não sei o que, há 2 semanas atrás, há 1 mês atrás, no começo do ano, não importa. E eu só conheci a Tech Finance agora. Infelizmente, isso tem se tornado até relativamente comum, né? A gente receber esse tipo de depoimento. E materialmente, eu não tenho como me responsabilizar pela frustração ou o não resultado que você teve com outras empresas. Né? Nós dois temos que conseguir separar isso. Mas o fato é o seguinte, é o que o Daniel Kahneman nos explica lá no livro Rápido e Devagar. Né? E ele fala isso, eu não trabalho com custos irrecuperáveis. Então o que é isso na prática? Né? O exemplo do Danoninho. Comprei um iogurte, coloquei na minha geladeira, esqueci lá. Tempos depois eu peguei aquele iogurte, quando eu fui abrir, putz, passou da data de validade, né? Aí o que é que muitas pessoas pensam? Aqui, ó, vou comer o iogurte, eu paguei o iogurte, eu não vou comer. Foda-se que passou da data da validade, eu vou lá e vou comer. Sendo que o que é que o Kahneman nos mostra? Esse custo, ele é irrecuperável, não tem como voltar no tempo. Eu já perdi, passou da data de validade. Agora, eu só não posso deixar de tomar a melhor decisão de hoje para frente por conta de decisões que não foram ótimas lá atrás. Porque se eu quiser insistir e comer esse danoninho vencido, o meu problema pode ficar maior. Além de perder o dinheiro, eu posso perder um dia de trabalho, eu posso ficar mal, eu posso ter um problema estomacal. Né? Então a gente tem que ter essa inteligência emocional, tá? Pelo menos a minha forma de ver. Então é o seguinte, já investi em outros treinamentos ou cursos que não me trouxeram o resultado que eu gostaria de ter. Porra, se você já fez um outro treinamento, você está me dizendo que você quis trabalhar com educação financeira. E você está frustrado ou frustrada por não ter tido o resultado que você gostaria. Eu entendo essa frustração. Mas, porra, o que é não trabalhar com custo irrecuperável? Né? O que é olhar para isso com o copo meio cheio? Velho, eu não vou desistir, eu não vou ficar no meio do caminho. Se eu estou enxergando muito sentido aqui na Tech Finance, porra, ótimo. Ótimo que eu descobri agora. Né? Vou reverter esse jogo, vou virar esse jogo. Então, eventualmente isso acontece, é uma dúvida comum, por isso que eu trouxe aqui. Outra coisa muito comum, muito importante. Tem gente que está dizendo o seguinte, porra, bicho, achei massa, mas eu não tenho audiência, eu não tenho rede social, não quero trabalhar com rede social. Estou tentando trabalhar com rede social, mas não cresce o perfil, não aumenta a visualização.
Ótimo. Perfeito. Como assim perfeito? Em algum momento, até hoje nessa formação, você me viu falar de... Nessa hora você faz uma enquete no Instagram, nessa hora você abre uma live? Não. Tudo que eu apresentei para você, se você for usar a rede social, vai potencializar aquilo que você pode gerar de resultado, de conquista de percepção de autoridade, de crescimento de audiência na rede social. Beleza. Mas nada do que eu apresento depende de rede social. Inclusive, a gente aqui na Empreender Dinheiro é bem enfático nesse sentido, né? A gente diz assim, você quer trabalhar com consultoria financeira, com educação financeira, quer usar a rede social? Meu irmão, não é sempre que o sucesso vem rápido não na rede social. Né? Depende de algoritmo. Algoritmo, por definição, é uma coisa indecifrável. Então, às vezes, demora um pouco. Você precisa de um caminho que não dependa disso e que este caminho vai fazer com que você comece a ter resultado, comece a ter faturamento, etc. Né? Então, porra, eu faço isso com muita empatia, porque eu já estive exatamente aí. Quando eu comecei, inclusive, não tinha rede social. A estratégia dos convênios é uma estratégia que ela depende zero de rede social. Eu acho que a gente, não sei se a gente consegue colocar as marcas das empresas, a gente colocou aqui, enfim, a gente colocou na segunda ou na terceira, acho que na terceira aula, né, dos convênios. Todas aquelas marcas das empresas que, enfim, não vou colocar aqui, mas a gente falou de FedEx, conseguiu colocar aí? FedEx, Uber 99, Gerdau, M. Dias Branco, um monte de empresa legal. Nenhuma dessas empresas teve a interferência de rede social. Foi uma estratégia totalmente offline, né? Então, eu acho que o nosso conteúdo para quem vai trabalhar, quem vai começar a trabalhar com consultoria e educação financeira, ele chega a ser muito lúcido, justamente por conta disso, né? Porque a gente reconhece a importância disso. Então, Arthur, não quero fazer rede social. Então, ótimo, ótimo, né? Não é sobre isso. Se você quiser, a Tech Finance vai te ajudar também. Mas você não depende disso. Outra coisa, gostei, mas eu não tenho tempo, tá? Então, do meu ponto de vista, você está no lugar certo. Por quê? Por que a gente entrega tanta coisa pronta? Porque a gente sabe que muitas pessoas que vão começar a trabalhar com educação financeira têm o tempo limitado. Então, por isso que a gente entrega todos os documentos oficiais mastigadinhos para você, o relatório de consultoria do jeito que eu mostrei aqui, diagnóstico preliminar, questionário de avaliação, o vídeo que você vai usar, a estratégia, o método, funil, tudo, né? Então, a gente entrega isso, o treinamento prático, os próprios softwares, estratégia de venda, os produtos já formatados, já precificados, já embalados, se você quiser usar os produtos do jeito que a gente coloca lá. Então, tudo isso faz com que você consiga fazer educação financeira usando o mínimo possível do seu tempo. Se você fosse construir tudo do zero, custaria muito mais do seu tempo, né? Maravilha. Outra dúvida comum. Cara, eu vou ser treinado para fazer isso, porque eu entendi que a formação consultor financeiro profissional foi um treinamento, né? Mas eu ainda não estou seguro. Eu ainda não estou segura. Você vai ser treinado? Absolutamente. O treinamento é justamente o master plan, né? E aí o legal é você vai ser treinado do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista empreendedor e comercial também, né? Porque a gente viu que a importância dessas coisas andarem juntas. Tá tudo lá no master plan. Arthur, outra coisa que eu super entendo, tá? Eu adoro o assunto, mas eu tenho um pouco de receio ou até mesmo de medo da exposição. O que é que eu digo aqui nesses casos, tá? É muito legítimo você ter receio da exposição, até porque o receio, o medo é um instinto de proteção nosso, tá? Então que ótimo que você tem um pouco disso. Mas o que você vai aprender à medida que você for avançando no Master Plan é que exposição, quando nós estamos bem preparados, faz muito bem, né? Só se conecta quem se expõe. Então você vai ser preparado ou preparada para fazer isso, tá? Arthur, não tenho dinheiro para investir. Se você não tem muitos recursos para investir, eu entendo que é justamente por conta disso que você deveria investir na sua associação na Tech Finance. 2 motivos. O primeiro é que se você fizer isso amanhã, às 7 horas da manhã, você vai ter acesso a um valor promocional mega agressivo, que eu já apresentei aqui já apresentei para vocês. Mas segundo, porque não é um curso, é uma ferramenta prática, empreendedora. É uma plataforma para te ajudar a fazer dinheiro, né? Não teve gente nos últimos dias que tomou crédito para poder fazer a associação da Tech Finance amanhã. E quando eu perguntei para essas pessoas, por que você está fazendo isso? Muito simples, cara. Porque eu estou pagando juros aqui para tomar esse crédito.
mas eu vou fazer muito mais dinheiro com a ferramenta, né? Então, e ainda tem outra coisa, mas eu só queria enfatizar isso. Não é uma decisão educacional, é uma decisão empreendedora. São coisas diferentes, tá? O negócio consultoria financeira, ele é asset light, né? Você pode começar, se eu tiver a Tech Finance, eu preciso gastar mais em o quê? No limite, nada. Na vida real, alguma coisa, né? Na vida real, alguma coisa. Energia, telefone, internet, sei lá, um cartão de visita, impressão de material. Na vida real, sempre tem alguma coisa ali, né? Um transporte para apresentar, para encontrar com o cliente. Mas tem alguma coisa pesada, pelo menos para os primeiros meses e tal? Não tem, né? Ótimo. Arthur, ainda não comecei a atuar. Outra dúvida comum. Faz sentido para mim? Muito. Por quê? Porra, se você não começou a atuar, você começa muito preparado e confiante. Por quê? Porque você vai ter acesso à tecnologia, ferramenta, método e treinamento. Golaço, né? E as últimas duas dúvidas comuns, a primeira delas, eu não tenho audiência. Tá até meio conectado com aquela história da rede social, né? Aí tem um erro muito comum que é, vou então esperar construir a minha audiência para fazer uma associação na Tech Finance. Não faça isso. Primeiro, tem um erro comum aqui, meu amigo Misha Menezes até estava falando disso hoje no Instagram dele, que as pessoas acham que para faturar com o uso da internet, você tem que ter muita audiência. Não precisa. Segundo, acabei de falar, a Tech Finance não depende de rede social. E por fim, se você tem a intenção de construir audiência, com a ajuda de tudo que está lá na Tech Finance, vai ser muito menos difícil construir essa audiência, né? Então, mesmo que você não tenha audiência e queira, eu acho que, na verdade, é o contrário, né? Você deveria ser o primeiro a entrar amanhã às 7 horas. E a última aqui, dúvida comum, né? Eu não tenho autoridade ainda, bicho. Maravilha. Coloca aqui isso aqui eu esqueci de mostrar isso para vocês. Coloca aqui isso. Isso aqui é a placa da Tech Finance. Quando você finalizar o Master Plan, você tem uma série de questões ali, né? Uma prova, não é uma prova de certificação, é uma prova de credenciamento. É só para saber que você assistiu o Master Plan, né? Você pode fazer mais de uma vez, se você quiser, etc. Quando você concluir essa prova, você vai receber na sua casa uma placa de consultor Tech Finance credenciado. E a placa é essa aqui, ela é bem bonitona. Volta para mim, Lucas, por favor. Né? Então, sabe aquelas placas, né? Você vai poder fazer conteúdo com isso, deixa ela se você produzir conteúdo para rede social, na hora que você for conectar com o cliente, deixa ela ali em segundo plano, né? Consultor credenciado. Isso é um sinal de autoridade. Mas eu estou usando a placa só para simbolizar que, se você não tem a autoridade que você gostaria de ter, como consultor Tech Finance ou consultora Tech Finance, certamente você vai dar alguns saltos nesse sentido, né? Então essa é a força da marca. Beleza? Algumas dúvidas operacionais, né? Operacionais. Já faço consultorias, mas eu cobro menos de R$776, por exemplo, que é o preço sugerido. Isso é um problema? Não. Aquela é uma tabela de preços de referência. Lembre-se sempre, na Tech Finance você é o protagonista. Se você quiser cobrar R$2.000 ou R$300, você pode, tá? Porque às vezes a gente está muito ancorado em o que eu já vendi. E aí eu começo a contar algumas histórias. Não, porque minha audiência, porque é onde eu moro, porque não sei o que, as pessoas não conseguem pagar R$700, R$800. O que é que eu tenho visto acontecer? Alguns depoimentos de pessoas que cobravam R$300, R$400 por atendimento, começaram a implementar as tecnologias e as metodologias da Tech Finance nos seus atendimentos, começaram a gerar mais efeito UAU e assim se sentiram mais seguras para aumentar o ticket gradativamente, tá? E aí você faz isso no seu ritmo, então você não tem obrigatoriedade de seguir aquilo. A tabela de preços ela está ali para te proteger, mas você continua tendo autonomia. Arthur, dúvida operacional. Posso parcelar em 12 vezes no cartão de crédito? Você pode parcelar em 12 vezes, inclusive se você quiser fazer isso, diferente do que acontece com muitos cursos na internet, você não vai pagar juros, a gente vai absorver os juros, tá? Então você pode fazer o pagamento em cartão de crédito dividido em até 12 vezes, se você quiser.
Tem desconto no Pix? Também perguntaram muito isso pra gente, né? Tanto no Pix como no boleto à vista, tá? Modalidade boleto apenas à vista. Então, tanto no Pix como boleto à vista, você vai ter aproximadamente 6% de desconto. Então, o valor da adesão lá ele vai cair para R$ 2.290 para 2 anos e você continua tendo direito a R$ 300 de cashback, o acesso vitalício para a formação consultor financeiro profissional e, se você for um dos primeiros, lá os bônus para os primeiros colocados, né? Então, resumo da ópera. Quais as formas de pagamento? Cartão de crédito em até 12 vezes, boleto à vista ou Pix. Amanhã às 7 horas da manhã, nos grupos VIP, a gente vai mandar os links para cada uma destas opções. Você clica no link da opção que você quer fazer a adesão, tá? Um comunicado importante. Se você tiver dificuldades ou você precisar de ajuda no quesito pagamento, o que é que você pode fazer? Entra em contato, chama lá numa conversa particular um administrador dos grupos de WhatsApp, tá? Vai lá, manda uma mensagem, eu tô com essa dificuldade aqui, há como se resolver? Se houver administrativamente alguma coisa que a gente possa fazer para que você não perca a possibilidade de fazer a associação na Tech Finance, a gente vai fazer, beleza? Tem garantia, Arthur? Outra pergunta bastante comum. Sim, você pode fazer a adesão amanhã e você pode experimentar por 7 dias e você tem esse prazo para eventualmente, se alguma coisa que eu te apresentei aqui quando chegar lá for diferente e tal, não sei o que, você pode, você experimenta ali, se não tiver legal, você vai ter o seu dinheiro de volta, tá? Sobre isso, apenas uma coisa importante, deixa eu ver aqui. Essa aqui, que é a oferta promocional do nosso aniversário de 5 anos. Então a gente saiu daqueles 3.100, né? Não sei se vocês lembram disso. Saiu daqui, veio para cá para 2 anos, depois eu tirei mais R$500, teve um cashback, teve a formação vitalícia. Este valor, se você entrar e você pedir um estorno em 7 dias, se você se arrepender depois de um mês, depois de 2 meses, e quiser entrar de novo na Tech Finance, você vai poder. Mas você não vai ter mais acesso a esse valor, tá? Que é uma coisa até você já deveria imaginar, mas eu gosto de evidenciar isso para não ter nenhum problema. Mas você pode entrar lá e experimentar? Você pode entrar lá e experimentar, não tem nenhum problema. Arthur, outra dúvida. Eu posso comprar só o Oráculo, só o Apollo? Né? Não é por quê? Porque o valor da plataforma está em ser completa, está na complementariedade das coisas, das soluções, né? Tanto das tecnologias, como dos descontos que você tem lá dentro, de carteira recomendada, dos documentos oficiais, é tudo aquilo junto que vai contribuir para transformar a sua realidade na educação financeira, né? E aí tem gente que fala o seguinte, poxa vida, mas eu só vou usar o preciso. Mas não se incomode com isso. Primeiro, com certeza ao longo do tempo você vai perceber que terão outras coisas lá dentro que você vai ajudar. Porque tudo que é feito para ali é feito para facilitar a vida do educador e do consultor financeiro. Mas não só isso. Se eu utilizar muito mais o Preciso e o Apollo do que o Oráculo ou o Select, não tem nenhum problema. Eu pago a Netflix e eu não assisto tudo que está lá dentro, né? Então isso é bem comum para as nossas vidas. Então não tem nenhum problema nisso. Mas não. A gente é apenas a Tech Finance como um todo, existe um motivo por trás disso. Arthur, eu já conheço a Empreender Dinheiro, sei que vocês têm outras soluções. Tem uma pergunta, né? Me fizeram essa pergunta. Enquanto associado ou associada da Tech Finance, eu posso ter descontos em outras soluções da Empreender Dinheiro? Sim. Né? E aí teremos sempre campanhas pontuais para associados da Tech Finance, inclusive fizemos uma mês passado. Né? Por quê? Porque eu vou pegar como exemplo aqui, vamos supor que você fala, cara, eu tenho uma dor aqui que eu não consigo me comunicar persuasivamente, com naturalidade, minha oratória não está legal. Então a gente tem uma solução lá na Empreender Dinheiro para que você melhore isso. Né? Qual é o nosso ponto de vista aqui? Por que é do nosso interesse entregar para o associado Tech Finance descontos em eventuais outras soluções nossas? Porque se eu facilito a sua participação em outras soluções nossas, tá? Você vai se preparar mais, vai se sentir mais confiante, vai adquirir mais habilidades e aí você provavelmente vai ter melhores resultados como consultor financeiro.
Se você tiver mais resultados, você vai estar mais feliz, você continua mais tempo com a gente. Você vai estar mais feliz, você indica mais pessoas, você vai falar da gente. E aí a gente, com mais associados, a gente vai aumentando a nossa capacidade de reinvestimento na própria plataforma, trazendo sempre mais novidades. Então, tem um ciclo virtuoso aqui, tá? Então, faremos campanhas pontuais específicas para associados Tech Finance? A resposta é sim, por esse motivo. E uma última dúvida operacional. A gente vai ter acesso a suporte, bicho, porque eu estou entrando agora, eu gostei muito aqui da formação, mas no dia a dia, tem suporte? Tem. Na Empreender Dinheiro a gente tem um time dedicado exclusivamente ao sucesso do cliente. Uma das nossas qualidades mais elogiadas, por mais que nós não sejamos perfeitos, mas uma das qualidades mais elogiadas na Empreender Dinheiro hoje é o nosso suporte. E, né, preto no branco, de novo, não somos perfeitos, mas a gente é muito comprometido com o sucesso dos nossos clientes. E não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente entende que nós seremos prósperos o tanto que a gente conseguir agregar de valor e de prosperidade na vida das pessoas que querem trabalhar com a educação financeira com o nosso apoio. Tão simples quanto isso. Então, mais uma vez, a história do círculo virtuoso, tá? E aqui, turma, eu vou trazer uma mensagem aqui que essa vai de coração para todo mundo que quer trabalhar com educação financeira, com consultoria financeira, né? Quem é que lembra disso? Coloca esse vídeo aí, Lucas, por favor. Para mim foi muito impactante. Fizeram vários documentários, completou 20 anos, né, desse desastre. As Torres Gêmeas, não só as Torres Gêmeas, mas com destaque a elas. E rever essas cenas, etc., parece um negócio que não aconteceu, né? Eu não sei você, né, aquela pergunta clássica, né? Você lembra o que é que você estava fazendo nesse momento? Eu lembro claramente o que eu estava fazendo, né? E tem uma história que circulou nas redes sociais, que ela tem uma mensagem profunda aqui, mas eu tenho uma ainda mais profunda a partir dela. Que é assim, depois do atentado, aí no final do dia, eu não sei se foi uma empresa específica ou um grupo de empresas, mas o fato é que um grupo de pessoas cujas empresas funcionavam no World Trade Center, que deveriam estar lá na hora do impacto, mas não estavam, então elas trabalhavam lá, imagina o quanto que isso mexeu com essas pessoas. Teve um impacto, elas sobreviveram porque não estavam no prédio por algum motivo, e todas elas conheciam muitas pessoas que perderam a vida porque estavam lá, etc., colegas de trabalho e tudo isso. Então fizeram uma reunião para que essas pessoas, depois da tragédia, elas compartilhassem as suas experiências. E uma das coisas que chamou muita atenção é que muitas daquelas pessoas que não estavam no prédio deveriam estar, mas não estavam por minúsculos detalhes. Então, por exemplo, tinha um diretor lá da empresa que ele nunca ia para as reuniões que tinha na escola do filho. Mas naquele dia tinha uma reunião de manhã, a mulher dele, que normalmente ia para essas reuniões, não pôde ir, e aí ele foi no lugar dela. Por isso ele não estava lá na hora do atentado. Outra coisa, um colaborador lá que pegou um caminho diferente para ir para o trabalho e esbarrou num engarrafamento gigantesco, acabou se atrasando e por isso ele não estava lá na hora do atentado. Outro que perdeu um ônibus. Outro que, no caminho para o trabalho, um pombo fez cocô na camisa dele, ele teve que voltar em casa para tomar banho, para trocar de roupa, e nesse atraso ele deixou de estar dentro do prédio na hora do atentado. Um que teve um carro que falhou, não funcionou, ele teve que acionar o seguro, chamar um mecânico, por isso ele não estava lá. Uma secretária que indo para o trabalho entrou em trabalho de parto, acredite ou não. Mas de todas essas histórias, teve uma que chamou muita atenção. Um senhor que havia comprado um sapato novo, ele acordou com uma bolha no calcanhar por conta do sapato mais apertado. E aí ele estava indo para o trabalho e estava incomodando aquilo a ponto que ele disse assim, rapaz, eu vou parar numa farmácia para fazer um curativo aqui nessa bolha. Ele parou na farmácia, ele comprou lá os materiais para fazer o curativo, fez um curativo, colocou os sapatos e
seguiu o caminho para as Torres Gêmeas e quando ele estava quase chegando, ele viu o atentado a olhos nus do lado de fora do prédio. Por isso, ele sobreviveu. Qual a moral da história aqui? Né? Pelo menos a moral da história que circula bastante nas redes sociais. A gente deveria tentar encarar de forma um pouco menos estressante o dia a dia quando, por exemplo, a gente fica preso num engarrafamento. Né? Quando eu pego um ônibus e perco um ônibus ou quando meu carro falha. Sendo que... E por que isso? Né? Porque a gente está no lugar que a gente deveria estar. E aí, além dessa moral de tentar encarar as coisas de forma mais leve, eu também acho que tem aqui uma grande lição que é a ideia de destino. Né? Você deveria estar agora exatamente onde você deveria estar. Você tá me vendo aqui agora. Né? Qual é a probabilidade estatística disso ter acontecido? Hoje é domingo, muitos de vocês nem me conheciam há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás. Alguém viu que você estava publicando alguma coisa e foi lá e disse, cara, vai ter uma formação, sei lá. A probabilidade de a gente estar junto agora, convenhamos, não é tão grande assim. E nós estamos. E pelo menos eu, né, não sei se você acredita nisso, eu acredito bastante, não acho que nós estamos aqui onde nós estamos agora à toa. Acho que você deveria estar aqui. E quando a gente para avaliar, né, essa história de trabalhar com educação financeira e com consultoria financeira, essa decisão que você pode tomar de forma mais dedicada a partir de hoje, ela pode impactar não só a sua vida, mas a vida de várias outras pessoas a partir de hoje. Né? Então, um pequeno detalhe, uma pequena decisão, ela pode ter muito impacto. Isso que você está conhecendo, toda a Tech Finance, a possibilidade de trabalhar com consultoria financeira, poderia você se deparar com isso daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, ou a gente nunca ter se cruzado. Mas aqui estamos. Então, eu estou falando isso porque eu realmente acredito no poder da educação financeira e, mais uma vez, a gente não está falando aqui, isso é quase que vocacional para o educador e consultor financeiro, apenas da sua vida. A gente está falando da vida de várias outras pessoas no seu círculo que você, enquanto instrumento, pode contribuir para mudar para melhor. Então, assim, velho, isso é bastante valioso. Não são todas as profissões que têm esse brilho, né, que tem essa responsabilidade boa, né, e essa nossa profissão, ela tem isso. Então, meu recado aqui é para aqueles que estão pensando em trabalhar com consultoria e educação financeira, não desperdice isso. E não desperdice também, se você veio até aqui, eu acho que é porque alguma coisa te fez ficar até aqui, não desperdice a possibilidade de aproveitar essa condição especial para adesão na Tech Finance amanhã às 7 horas da manhã. Tá? De tal maneira, turma, que oficialmente amanhã, às 7 horas, eu vou abrir as inscrições para a Tech Finance e eu vou fazer isso nos grupos VIP, tá? Depois pode colocar aqui o link no chat, tá, Lucas? Para o grupo VIP, caso você não tenha entrado ainda, essa vai ser a última chamada. E por que eu quero entrar no grupo VIP? Primeiro, para ter acesso à informação primeiro, né? Para receber primeiro as informações, mas sobretudo porque se você for pontual, você corre um risco de ganhar, tá? De ganhar o quê? Isso aqui, ó. Coloca no PowerPoint, por favor. Então, de novo, além da condição promocional de aniversário, deixa eu colocar aqui, né? Todas as pessoas, então vamos lá, todas as pessoas que fizerem adesão na Tech Finance amanhã, a partir das 7 horas da manhã, vão receber R$500 de desconto no plano de 2 anos, R$300 de cashback em soluções Empreender Dinheiro e a possibilidade de fazer o parcelamento em até 12 vezes sem juros. Isso é para todo mundo, tá? Mas os 15 primeiros, tá? Além dos bônus anteriores, vão receber acesso ao programa Contragolpe Financeiro, né? Eu até fiz um post falando desse programa, é um best-seller aqui na Empreender Dinheiro, vai te ajudar pra caramba. Além disso, os 10 primeiros, além de todos os bônus anteriores, vão receber um Pix de R$500, né? Por que 500? R$500, 5 anos de aniversário, então a gente definiu que seria R$500, tá? E vai contabilizando aí, né? Ou seja, os 10 primeiros vão fazer uma adesão de R$2.400, R$2.440, mas já vão receber R$3.400 só de presentes, né? Acumulado, porque tudo isso aqui é acumulado. Os 5 primeiros vão receber, além de todos os bônus anteriores, do Pix de R$500, de tudo aquilo, mais 1 ano de Tech Finance. Aí ficou de graça, né?
Os 3 primeiros, além desse 1 ano adicional, ou seja, além de todos os bônus anteriores, vão receber um kit Tech Finance, né, com vários produtos da Tech Finance na sua casa. E o primeiríssimo vai ser coroado, além de todos os bônus anteriores, com um Pix de R$2.000, né? Então, se você somar tudo isso aí, nos últimos níveis já vai dar quase 10 mil, no caso do primeiro mais de 10 mil, mais de R$11.500 só de presentes. Baita golaço, tá? Então, por que isso? Pode voltar para mim, Lucas. Por que isso? O mercado financeiro ele funciona assim, né? O mercado pertence aos praticantes, aqueles mais comprometidos, aqueles que fazem o que tem que ser feito, eles acabam colhendo melhores resultados. Então, por isso a gente cria essa dinâmica, tá? Agora, nós vamos abrir as inscrições para todos os grupos, para toda a nossa base da Empreender Dinheiro, às 8 horas da manhã. Quem estiver nos grupos VIP vai receber o link para adesão 1 hora antes. Então, galera, não é bullshit, como diriam os americanos aqui, tá? Não é papo furado, não. Tem muita gente dizendo, meu irmão, eu tô dentro. Então, se você quer ser um dos primeiros, você tem que colocar o despertador para as 7 horas e estar lá nos grupos VIP. Por isso que eu vou colocar aqui a última chamada, ó. Clica nesse link que está aí aparecendo no chat, se ainda não entrou no grupo VIP, acesse aqui e entra lá no grupo VIP. Beleza? Meu conselho, falei isso na terceira aula, vou falar de novo agora. Não deixa passar, velho. Não deixa passar. De novo, você viu a quantidade de depoimentos, se você acompanhou a formação Consultor Financeiro Profissional 2.0, quantidade de depoimentos que eu trouxe aqui de pessoas que entraram em julho, porra. Não foi no ano passado, foi em julho. Nem está em setembro. E já estão faturando, já estão vivendo o sonho da educação financeira, e eu vou evidenciar isso de novo. A única diferença dessas pessoas para você é que elas estavam exatamente onde você estava, sendo que 2 meses atrás. Então isso está ao seu alcance. E a minha recomendação é que você não deixe passar, que você faça a sua parte. Link do grupo VIP, tá? Vou passar o código da aula agora. Mas antes, na dúvida, você ainda tem até 7 horas da manhã amanhã para tirar a dúvida que eventualmente você tenha, chama o administrador do grupo e tal. Então, na dúvida, bicho, entra no grupo VIP, não corre o risco de não entrar. Aí depois você, puta merda, era para ter entrado, eu não sei mais qual é o link e tal, não sei o quê. Beleza? Então fica aqui. Qual é o código da aula de hoje para fins de certificado? Empreendedorismo. Empreendedorismo é o código da nossa 4ª aula, né? Vejo muitas pessoas brilhantes querendo ajudar outras pessoas através da educação financeira, que são boas tecnicamente, mas não têm um olhar empreendedor. E aí acabam injustamente trabalhando, mas não cresce, não fatura. E eu acho que isso é injusto, como eu falei, né? Então a gente tem que juntar essas coisas. É o olhar técnico, é a paixão pela coisa e é o olhar empreendedor, né? E aí fica a pergunta, você se considera uma pessoa empreendedora? Sim ou não? Este é o código e olha só, tá? Aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar isso. Para fins de certificado, tivemos uma aula na segunda-feira, eu trouxe um código, outro código. Hoje o código é empreendedorismo. Você vai receber um e-mail na terça com as instruções sobre o certificado. Não é no grupo de WhatsApp, não é agora, não precisa escrever os códigos aqui no chat. Quando você receber este e-mail, tudo que você vai precisar é o código das 4 aulas e com estes códigos você vai conseguir dar entrada no seu certificado. Tão simples quanto isso. Beleza? Maravilha. E por último, não menos importante, algumas informações que podem ser importantes para quem ainda está na dúvida, né? Muito embora a gente tenha feito o lançamento em julho, a gente fez uma pesquisa com os associados e olha só que coisa interessante, né? Eu estou com essa pesquisa aqui. E aí eu vou trazer alguns tópicos que me chamaram a atenção. Você acredita que a sua consultoria vale mais com a Tech Finance do que sem a Tech Finance? De julho para cá, 91% dos associados, sim. Minha consultoria já vale mais, né? Você passou a cobrar mais caro após a Tech Finance? Em 2 meses de plataforma,
65,7% dos associados passou a cobrar mais caro. Brutal isso aqui. Você se sente mais seguro para conduzir sua consultoria financeira após a aquisição da Tech Finance? 91,2% também disseram que sim, me sinto mais seguro. Óbvio, né? Olha o tanto de respaldo que a gente tem. Vamos lá. Você acredita que o uso da Tech Finance aumenta as chances de você receber indicações de novos clientes dos seus atuais clientes? 94,1% disse que sim. Você acredita que o uso da Tech Finance torna o resultado da sua consultoria financeira mais efetivo? 97,1% dos associados disseram que sim. Isso não existe, né? Mas nos orgulha muito, sobretudo porque a gente sabe que nós estamos na versão beta, a gente está colocando novidade todo mês na plataforma até o final do ano. Você vai olhar para a plataforma de hoje e vai dizer, nossa senhora, né? Como melhoramos. E aí, turma, para quem não estava aqui na terça, essa é a oferta que a gente libera amanhã às 7 horas da manhã, R$ 2.440 em vez de R$ 3.100, mas R$ 2.440 por 2 anos em vez de 1 ano. Então, se você dividir aqui, vai dar, sei lá, R$1.000 e poucos por ano. Fizemos essa conta do payback, né? A avaliação empreendedora. Se você fizer 2, 3 consultorias por ano, você já recuperou seu investimento, mas você ainda vai ter R$300 de cashback. Teve muita gente que elogiou a formação consultor financeiro profissional. Ela vai sair do ar hoje, mas entrando na Tech Finance você vai ter acesso vitalício a ela e todos os bônus para os primeiros colocados lá, os primeiros associados que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, e uma surpresa que vai ficar essa realmente para quem entrar. Quem entrar verá, né? Mas fora tudo isso, ainda vou ter uma surpresa que a gente vai comunicar ao longo da próxima semana. Tudo isso aqui, 2, 3 consultorias no ano, você já paga o seu investimento. Pessoal, vou me despedir aqui, tá? Valeu, Arthur, valeu demais, forte abraço, nos vemos no mercado financeiro, estou dentro, perfeito, gratidão, correndo na frente dos meus primeiros milhões. Turma, muito obrigado pelo envolvimento, pela participação. Eu vou deixar aqui ao lado alguns depoimentos de alguns associados que já estão no campo. Espero realmente que você faça o que você mesmo sabe que você tem que fazer. Do contrário, talvez não faria sentido você me acompanhar até esse momento aqui, nesse 4º encontro dessa formação. Independente da sua decisão, saiba que eu estou legitimamente torcendo pelo seu sucesso. Deixo um abraço a todos vocês. Quem não entrou no grupo VIP, ultíssima chamada, o link está aí, tá? Clica aí, entra lá no WhatsApp. E aos que entrarem na Tech Finance a partir de amanhã, saibam que você, uma vez associado ao Tech Finance, você conta com toda a minha contribuição, a inteligência da Empreender Dinheiro, a garra da gente, a vontade da gente para que você dê certo na educação e na consultoria financeira. Então, mais uma vez, o alinhamento aqui é pleno. Quanto mais sucesso nossa base de associados tiver, mais sucesso a gente tem. E é por isso que vocês me vêm falar tanto, vamos crescer juntos. Um beijo, turma, obrigado e até amanhã às 7 horas da manhã. Valeu! Fui começando a construir consultoria, sendo que após 7 anos realizando consultoria, sabe que eu fiquei com um sentimento de que não tinha mais novidade no meu discurso, nas minhas consultorias. E foi muito difícil, porque foram altos e baixos ao longo desse tempo, ao longo de 3 anos para cá, nos atendimentos. Eu confesso que quando a cliente marcava, eu ficava louca que ela desmarcasse, porque eu estava encontrando insegurança no meu atendimento e eu não estava identificando o motivo. Porque o incômodo nas minhas consultorias estava tão grande a ponto de eu dizer assim, não tenho mais vaga. Tudo mentira, eu tinha vaga, mas eu estava com insegurança em atender. E aí o que aconteceu? Depois da consultoria, eu já tinha tido um momento antes que eu identifiquei que eu precisava fazer terapia. Eu comigo mesma. Pela insegurança que eu estava tendo em atender essas pessoas que entregavam sua vida financeira na minha mão. Não para que eu pudesse resolver, mas que junto a gente traçasse um caminho. E aí, depois desse momento que a gente teve essa live aí, eu digo, cara, o problema não é meu. O problema não é o meu discurso, porque
Para atender consultoria, você tem que entender um pouco da dor, tem que respeitar o processo da pessoa de que está ali ao seu lado. Mas faltava um método, faltava uma tecnologia, faltava uma coisa assim palpável, que eu pudesse voltar para casa e dizer assim, tá ali, redondinho, formatado, e de uma forma que a pessoa consiga lembrar de mim daqui a 6 meses, 1 ano, e entender a minha entrega que eu tinha para ela. E aí, com essa tecnologia e esse método na minha mão, virou uma chave totalmente. Virou uma chave nos meus atendimentos presenciais e online, na minha postura de atendimento, virou uma chave enquanto eu cobrava, porque eu cobrava muito barato, porque eu achava que a entrega não estava suficiente. Então eu botava o preço lá embaixo, achando que a pessoa não ia pagar. Mas era a minha entrega que eu não estava satisfeita com o que eu ia deixar. E durante muito tempo eu fui encontrando uma dificuldade grande em encontrar essas ferramentas, e quando eu encontrava, sempre era algo muito genérico e que tornava o que era simples complexo. O que fazia com que eu levasse mais tempo com o meu cliente para explicar e ele entender a ferramenta do que entregar o conteúdo e o valor que eu queria passar para ele. Então aí veio a Tech Finance, que desde então vem me ajudando bastante. Por quê? Porque ela me ajuda desde o processo do orçamento com o meu cliente, ao planejamento, até chegar no investimento, onde eu consigo ali, através da ferramenta, montar uma carteira adequada para esse meu cliente, que se adeque, né, ao perfil de investidor que ele é, e na ajuda da seleção desses ativos que vai preencher essa carteira, né? Ou seja, através de uma metodologia simples do sistema Select que contém na Tech Finance, eu consigo ajudar ele a analisar os ativos, mostrar para ele as qualificações, se vale ou se não vale a pena comprar aquele ativo, aquela ação, e então ele fazer a compra. Ou seja, eu consigo fazer um acompanhamento muito maior no investimento, no planejamento, no orçamento, melhorando muito minha entrega, né? Porque antes, como eu não tinha essas ferramentas, ficava algo muito no plano não palpável, né? Hoje eu consigo entregar isso para ele em forma de relatório, mostrar para ele através da ferramenta, acompanhar, tanto eu acompanhar quanto ele acompanhar também todo esse processo dele no mundo dos investimentos e na educação financeira. A Tech Finance é sensacional a plataforma, tive bons resultados com o atendimento, né? A entrega para o cliente é muito boa, é muito rápida e muito precisa naquilo que a gente propõe. E o que me motivou hoje a escolher a Tech Finance no pré-lançamento são todas as ferramentas que contém dentro dela, né? O Oráculo, o Apollo, o Selectus, o Preciso, né? Todas essas ferramentas aí unidas numa única plataforma, acredito que traz uma vasta experiência tanto para o consultor quanto para o cliente. Quando eu resolvi fazer essa transição e empreender, eu fui em pesquisa de ferramentas que poderiam me ajudar nessa área. E aí me deparei com a Empreender Dinheiro, que trouxe não só essas ferramentas, mas tudo que eu precisava. Realmente é uma entrega além do esperado. Foi além das minhas expectativas, eu como cliente. É até um exemplo de empresa, de modelo de negócio que todo mundo que quer empreender deve seguir, que é surpreender o seu cliente com muita qualidade, com serviços além do esperado, ou seja, com muito over delivery. Dentro desse segmento, essas ferramentas, ela otimiza muito o seu tempo e também ele te dá profissionalismo. Então, independente se você quer atuar como sua profissão principal, como seu negócio principal, ou apenas como um plano B, entregue algo com qualidade. E realmente você vai ter essa qualidade dentro da Empreender Dinheiro, principalmente com Tech Finance. Nessa carreira de educador financeiro eu já comecei a fazer algumas consultorias, mas encontrei um pouquinho de dificuldade justamente nessa parte das ferramentas, né? Porque eu estava usando planilha para tudo. Planilha para orçamento, a planilha para planejamento, a planilha para rebalanceamento de carteira, e a Tech Finance veio como uma luva, né? Tudo que eu acho que um educador financeiro precisa tem nessa ferramenta. Desde a ferramenta para orçamento, para planejamento, para rebalanceamento de carteira,
vai ter o acesso, né, à Eleven, então vai trazer informação pra gente, o Master Plan, então completíssima. Quando eu vi a novidade eu fiquei super feliz por poder profissionalizar mais, né, meus atendimentos e consequentemente elevar o ticket da consultoria, trazer mais qualidade, né, trazer, o Arthur fala, o sentimento wow de consultoria. Essa plataforma veio para ajudar o educador financeiro para que ele possa entregar de uma forma muito mais profissional, objetiva, simples, didática as suas consultorias, o seu atendimento. Tenho certeza que vai agregar muito valor na sua vida como educador financeiro. Eu vim aqui hoje para reforçar as entregas da ED, que são sempre de altíssimo nível. E com a Tech Finance não podia ser diferente. O sistema Oráculo traz uma clareza para o cliente quanto à alocação de ativos que é impressionante. O sistema Select permite a gente avaliar uma empresa em questão de minutos. A segurança que essas ferramentas nos dão para fazermos os atendimentos de consultoria, por si só já seria um grande diferencial. Aí a gente soma a isso, a possibilidade de entregar aos nossos clientes conteúdo de altíssimo nível de forma muito didática. Enfim, essas ferramentas agregam muito valor ao trabalho como educador financeiro e inclusive me permite monetizar mais por essas consultorias. Foi por isso que eu comprei a Tech Finance já na pré-venda. E eu nem falei que com a Tech Finance a gente ainda passa a ter relatórios Eleven com autorização de uso para recomendação. Parafraseando o Arthur aí, a Tech Finance é golaço. Cara, as ferramentas são sensacionais, eu consigo já mostrar para as pessoas, né, uma análise ali de um ativo, a montagem de uma carteira, fazer um planejamento financeiro. Então as coisas ficam muito mais palpáveis, ficou muito melhor a experiência agora, tanto de aulas quanto de consultorias. Então gerou muito valor para minha audiência. Eu gostei bastante, né, e tenho certeza que vão vir novas funcionalidades muito bacanas ainda para agregar, gerar mais valor ainda para a Tech Finance. Então, assim, vale muito a pena para quem trabalha na área ou quem pretende trabalhar na área. São baita ferramentas, faz muito sentido que você tenha para você poder mostrar para os seus clientes aí também. E com a plataforma da Tech Finance já é um upgrade que já chegou para a minha consultoria que eu vou prestar para meus clientes. E eu estou me sentindo muito mais seguro realmente. E para aumentar mais ainda meu ticket. Com a Tech Finance é possível fazer o orçamento, o planejamento, a montagem de carteira e verificar a necessidade de realocação de ativos. Uma entrega muito mais profissional aos nossos clientes. Com a ferramenta eu consegui otimizar muito meu tempo, aumentar o ticket da minha consultoria e da minha assessoria. A Tech Finance é uma ferramenta completa e fantástica. Eu adquiri a plataforma Tech Finance por sentir que é uma plataforma completa e que vai me ajudar muito nas consultorias que eu vou fazer com os meus clientes. É uma plataforma que, de fato, me conquistou assim que foi apresentada, porque senti que ali eu estaria realmente muito amparada e que eu iria fazer um excelente trabalho com os meus clientes. Agradeço a Empreender Dinheiro por disponibilizar uma ferramenta tão completa. Encontrei na Tech Finance toda a metodologia, toda a ferramenta que faltava. Primeiro para confirmar toda a minha convicção que às vezes não, né? Hoje, se você estuda muito sobre isso, você vai perceber que a alocação de ativos é muito mais importante que a escolha de ativos. Então, a Tech Finance, ela tem digamos aí, o core, né, dela é justamente olhar isso, né? A gente, como trabalha na área de finanças, entende a importância. A Tech Finance, ela facilitou muito isso para mim. Eu acredito que foi um divisor de águas, porque outrora eu tinha que fazer todos esses atendimentos individuais aí na planilha, fazendo ali aquele trabalho de formiguinha. E a Tech Finance, ela reúne ali uma série de plataformas, né, desde plataforma de seleção de ações, de montagem de portfólio, até a plataforma de planejamento financeiro, né? Uma planilha de planejamento financeiro que é bem redondinha, facilita muito a tua vida, e eu acredito que fez total sentido para mim, tem feito bastante, né? E apesar de ter contratado a plataforma recentemente, ela já tem feito total diferença